Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, O Saqueador de Oportunidades. Parte 11, capítulo 125. O desafio de Su-Ming. Muitos discípulos aguardavam à beira da arena. Ficou claro que uma partida de desafio estava prestes a começar. Não consigo acreditar que o irmão sênior Su-Ming esteja desafiando diretamente um verdadeiro discípulo. Ele é realmente incrível. Sim. Ele se tornou um discípulo fundamental há poucos dias e agora está desafiando um verdadeiro discípulo. Sua força é formidável demais. E da última vez, o irmão sênior Su-Ming matou instantaneamente aquele discípulo principal que ele desafiou. A probabilidade de o irmão sênior Su-Ming se tornar um verdadeiro discípulo é extremamente alta. Acho que não. As águas do verdadeiro discípulo são muito profundas. Além disso, este desafio é aleatório. Se ele for pareado com um verdadeiro discípulo veterano, será muito difícil para ele vencer. Os discípulos, ao lado da arena, discutiam animadamente. Os verdadeiros discípulos da seita demoníaca das Fontes Amarelas são todos membros de elite da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Alguns deles já alcançaram o estágio inicial do reino do rio espiritual, possuindo um poder extremamente forte. No entanto, também existem alguns no reino do núcleo de Elixir, mas seu poder de combate é surpreendente. Após algum tempo, enquanto todos conversavam, um jovem com roupas pretas justas entrou lentamente na arena. O jovem era Su-Ming. Depois de desafiar com sucesso um discípulo principal alguns dias atrás, Su-Ming decidiu continuar os desafios para se tornar um verdadeiro discípulo de uma só vez. Su-Ming já havia decidido que assim que se tornasse um verdadeiro discípulo, iria encontrar Jian Li e extrair seu fogo anormal. Contanto que ele se tornasse um verdadeiro discípulo, mesmo que fizesse algo contra Jian Li, a santa não teria muito o que dizer. No máximo, ele receberia uma punição leve, que era totalmente insignificante em comparação com o incêndio anormal. Após um longo tempo, o oponente de Su-Ming finalmente apareceu. Era Zong Kai, um discípulo verdadeiro do primeiro nível do reino do rio espiritual, cujo talento e força eram extremamente impressionantes. Ele está fora. O oponente do irmão sênior Su-Ming está fora. É o irmão sênior Zong Kai. Isso é arriscado. O irmão sênior Zong Kai é um cultivador do reino do rio espiritual. Acho que o irmão sênior Su-Ming pode estar em apuros. Não necessariamente. O irmão sênior Su-Ming não matou um discípulo principal instantaneamente há alguns dias? Acho que o irmão sênior Su-Ming tem uma chance maior de vencer. Abaixo da arena, numerosos discípulos observavam os dois lutadores iminentes com olhares fervorosos. Su-Ming, vestida com roupas pretas justas, e Zong Kai com um longo robe cinza. Os dois permaneceram em confronto na arena, em silêncio, aguardando o início do desafio. Após um longo tempo, o árbitro chegou e anunciou o início da partida de desafio. A batalha na arena estava prestes a começar. Su-Ming, empunhando uma lâmina demoníaca, lançou um ataque contra Zong Kai. Zong Kai, por outro lado, empunhava duas espadas curtas e enfrentou Su-Ming em combate. Longe da arena, um jovem de beleza incomparável observava os dois lutando no palco. O jovem era Jian Li. Após retornar à seita demoníaca das Fontes Amarelas, Jian Li veio verificar se suas cebolas haviam se recuperado. Ele não esperava presenciar a luta de desafio de Su-Ming pela promoção a verdadeiro discípulo logo que chegou. Sob a pressão de Su-Ming, Zong Kai surpreendentemente demonstrou pouca resistência e em apenas algumas rodadas, ficou em completa desvantagem. A situação era extremamente perigosa. Jian Li percebeu de imediato que era muito provável que esse verdadeiro discípulo perdesse. Ao ver Su-Ming se aproximando firmemente na arena, Jian Li ativou diretamente o sistema de roteiro da vida. O nome, Su-Ming. Reino, núcleo de Elixir, 9º nível. Físico, corpo divino imortal. Destino, personagem principal predestinado, dourado roxo, a transformando o infortúnio em bênção, roxo, impiedoso e insensível, vermelho, estrela solitária do infortúnio, cinza, favorabilidade menos, 80. Roteiro de vida, o protagonista de venerável demônio imortal, um discípulo da seita interna da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Seu pai é uma pessoa comum e sua mãe é a antiga santa da Terra Sagrada do Caos. Ele nasceu devido a um mal-entendido e foi tragicamente abandonado. Foi acolhido pela seita demoníaca das Fontes Amarelas por um ancião da mesma. Possui uma personalidade extrema, é obstinado em sua busca pelo Dao e por meio de seu talento e esforço, se tornará o Lorde Demônio de uma geração. Ponto de virada recente, um instante depois. Ele derrota com sucesso um verdadeiro discípulo da seita demoníaca das Fontes Amarelas e obtém todos os bens do verdadeiro discípulo. 6 dias depois, durante uma missão na seita indo Osso Branco coordenadas 441.222, ele cai em um poço e obtém um fogo espiritual. Isso realmente revigorou. Os olhos de Jian Li brilharam. Uma chama espiritual realmente revigorou. Você é realmente especial, Su-Ming. Você será meu ponto de renovação de fogo espiritual exclusivo a partir de agora. Jian Li sentiu uma onda de conforto em seu coração. Dengue. Enquanto Jian Li ainda estava maravilhado, Su-Ming, no palco, já havia derrotado aquele discípulo. Muitos discípulos abaixo do palco olhavam para Su-Ming com fanatismo. Muitos discípulos aplaudiram ruidosamente, testemunhando o nascimento de um novo verdadeiro discípulo. Su-Ming sentiu os aplausos de todos, e até mesmo seu coração frio estremeceu levemente. Esses discípulos da seita demoníaca eram muito melhores do que os discípulos das chamadas seitas do caminho justo. Nesse momento, Zong Kai jazia em um dos lados da arena, agonizando, com o rosto completamente pálido. A glória pertencia a outro, a dor a ele. Su-Ming poderia ter matado aquele verdadeiro discípulo, mas não havia necessidade.
Os verdadeiros discípulos já eram membros essenciais da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Se Su Ming o matasse, mesmo com seu talento e força extraordinários, ainda assim enfrentaria uma punição considerável. Su Ming não era tolo, naturalmente ele não se envolveria em uma tarefa tão ingrata. Su Ming, aquele Jian Li está ali. Assim que Su Ming começou a se sentir feliz, a voz do corpo da alma ecoou em sua mente. Os olhos de Su Ming brilharam, e ele olhou na direção indicada pelo corpo da alma, e de fato, viu o incomparavelmente belo Jian Li. Velho, seu poder da alma não se recuperou bastante? Agora, use seu pensamento divino para verificar se Jian Li tem fogo espiritual sobre ele. Su Ming continuou em seus pensamentos. Ao ouvir isso, o corpo da alma liberou sua vasta energia mental e sondou Jian Li. Jian Li, observando Su Ming de longe na arena, de repente sentiu uma poderosa flutuação de energia mental se espalhando por seu corpo. Embora esse poder fosse extremamente obscuro, Jian Li o sentiu facilmente. Jian Li olhou para Su Ming, e Su Ming também olhou para Jian Li com uma expressão fria. Essa flutuação da alma não era de Su Ming. Su Ming tinha algo mais consigo. Jian Li percebeu imediatamente a anormalidade desse poder da alma. Parecia extremamente vasto, mas também um tanto carente de resistência. O pingente de jade que Su Ming usava brilhava levemente. Não esperava que esse cara, Su Ming, tivesse um avô idoso num pingente de jade, pensou Jian Li. Se sua energia mental não tivesse alcançado o nível de um mestre dos sentidos divinos de primeira ordem, ele realmente não teria sentido nada. Sendo assim, vou te ensinar uma lição. Cebola deve se comportar como cebola. Impulso divino demais. Jian Li murmurou em silêncio para si. O golpe divino é uma habilidade de ataque de energia mental da arte de concentração da alma, capaz de causar dano poderoso à energia mental de um inimigo. Além disso, como Jian Li possuía fogo espiritual, o golpe divino demais causava danos de queimadura extremamente fortes, sendo altamente prejudicial aos corpos da alma. Capítulo 126. Espírito de gelo fogo verdadeiro. Embora a alma remanescente fosse de alto nível, agora estava meio incapacitada, então naturalmente não conseguiu resistir ao golpe divino demais de Jian Li. Ao liberar sua habilidade, Jian Li transformou sua energia mental em uma lâmina afiada invisível, que avançou ferozmente em direção à energia mental que o sondava. Não! A entidade alma soltou um grito agudo e trágico que ecoou nos ouvidos de Su Ming, fazendo seu coração gelar profundamente. Reino do rio espiritual, mestre do sentido divino. Su Ming, não o provoque por enquanto. Após a entidade da alma emitir outro som, ela caiu em silêncio. O coração de Su Ming afundou. O que aconteceu? Ele só tinha sondado a situação de Jian Li, certo? Como foi que de repente tudo acabou assim? Velho Gagá, qual é o seu problema? Velho Gagá, se você não sair, eu quebro o pingente de jade. Su Ming rugiu alto em sua mente. Mas o pingente de jade parecia ter perdido sua essência espiritual, e por mais que Su Ming o chamasse, não havia resposta. Su Ming olhou para Jian Li à distância com uma expressão sombria. Jian Li sorriu para Su Ming e saiu da praça interna da seita. Muitos discípulos, abaixo da arena, vibravam incessantemente. Era uma cena excepcionalmente animada. No entanto, o coração de Su Ming estava incomparavelmente frio, sem qualquer vestígio de alegria. Mestre dos sentidos divinos, reino do rio espiritual. Será que Jian Li é realmente tão forte assim? Se ele soubesse, deveria tê-lo eliminado a todo custo naquela época. O coração de Su Ming se encheu de arrependimento. Leste desolado. Seita indo osso branco. Após deixar a praça interna da seita, Jian Li enviou uma mensagem a Lu Yanxi dizendo que tinha algo a tratar e, em seguida, dirigiu-se diretamente à seita indo osso branco, o local onde existia a chama exótica. Esta era uma selva nos arredores da seita indo osso branco. Em todo lugar havia uma aura densa e sinistra. Sangue e violência eram onipresentes aqui. A seita indo osso branco não ficava muito longe da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Portanto, os discípulos de ambas as seitas frequentemente entravam em conflito. É claro que os superiores de ambos os lados não impediam tais coisas. Ser implacável com os próprios companheiros discípulos não era problema algum. A única conduta adequada para um discípulo de uma seita demoníaca era ser ainda mais implacável com os outros. No coração da selva, Jian Li se moveu em velocidade extrema, correndo em direção ao local da chama exótica. Jian Li eliminou facilmente muitos discípulos da seita indo osso branco e bestas exóticas encontradas pelo caminho. O sol escaldante no céu emanava continuamente uma aura ardente, mas os arredores da selva permaneciam estranhamente sombrios. Era como se uma sombra indecifrável persistisse. Em pouco tempo, Jian Li finalmente estava prestes a alcançar o ponto do fogo espiritual. Após Jian Li localizar o fogo espiritual, ele não se precipitou, mas esperou no local. Depois de um tempo, uma mulher encantadora com um vestido floral azul claro apareceu correndo em extrema velocidade. Saudações, jovem mestre. Shenhou ajoelhou-se respeitosamente ao lado de Jian Li. Sua clavícula delicada e suas curvas sedutoras estavam totalmente visíveis para Jian Li. Após Jian Li chegar à seita indo osso branco, ele usou métodos de comunicação para invocar Shenhou. Afinal, refinar o fogo espiritual aqui era um tanto perigoso. Ter alguém de guarda do lado de fora tornaria o local mais seguro. Muito bem, pode se levantar. Antes de eu sair, não quero que ninguém se aproxime daqui, entendeu? Disse Jian Li, indiferente. Shenhou acenou com a cabeça respeitosamente. Enquanto eu tiver um único suspiro, ninguém poderá entrar aqui, disse Shenhou com firmeza. Jian Li então formou uma formação e entrou diretamente na caverna imortal. Após Jian Li entrar, Shenhou se escondeu nas proximidades, matando qualquer inimigo que tentasse se aproximar. Dentro da caverna imortal,
Assim que Jian Li entrou na caverna imortal, sentiu uma aura extremamente fria emanando de dentro dela. Por que esse fogo espiritual era tão estranho, tão frio? Jian Li invocou seu próprio fogo espiritual para iluminar a caverna. As paredes da caverna tinham padrões muito especiais. Havia também muitos pequenos insetos que emitiam um cheiro frio e rastejavam por ali. Esses insetos não ofereceram resistência ao fogo espiritual de Jian Li e foram facilmente eliminados. Quanto mais Jian Li se aproximava do fundo da caverna imortal, mais sentia o frio extremo. Após algum tempo, Jian Li finalmente chegou ao fundo da caverna imortal. Um aglomerado de chamas brancas no fundo da caverna imortal emitia uma aura extremamente fria. O ar ao redor estava tomado por uma densa camada de névoa, semelhante à geada. Mesmo a uma distância considerável, Jian Li conseguia sentir o frio cortante. Espírito de gelo fogo verdadeiro. Os olhos de Jian Li brilharam. Ele já havia adivinhado quando estava acima da caverna imortal, mas não esperava que fosse realmente o espírito de gelo fogo verdadeiro. Então vamos começar a aprimorá-lo. Espero que este fogo espiritual possa aumentar significativamente minha força. Jian Li respirou fundo, e então circulou a escritura da fusão de fogo para começar a refinar este fogo verdadeiro do espírito de gelo. Ao mesmo tempo, a arte da criação do universo de Jian Li também circulou lentamente, absorvendo o poder espiritual aterrador dentro do fogo verdadeiro do espírito de gelo. Uma sensação arrepiante percorreu todo o corpo de Jian Li. O tempo passou lentamente assim. Seita demoníaca das fontes amarelas. Pico do brilho púrpura, caverna imortal. A caverna imortal estava repleta de diversas decorações belíssimas, exalando uma aura pura e encantadora. No centro da caverna imortal havia uma mesa de jade, sobre a qual repousava uma escultura antiga. Uma jovem incomparável e cativante jazia numa cama de gaze, seu corpo gracioso e sedutor incrivelmente atraente. A jovem olhou para o teto da caverna imortal, aparentemente absorta em pensamentos. Senhorita, por que você tem agido de forma estranha desde que voltou da missão? Sussurrou suavemente a raposinha ao lado da cabeça dela na cama. A raposinha piscou, olhando fixamente para Lu Yunxi. Será? O rosto de Lu Yunxi corou levemente, seus olhos se encheram de um sentimento juvenil. Tudo é culpa do irmão Jian Li por me fazer passar por uma situação tão embaraçosa. Eu ainda não me recuperei, pensou Lu Yunxi, sem conseguir conter os pensamentos. Mas, refletindo sobre a situação da época, ela também se culpou por ter sido tão fraca. Por que ela estava tão, na frente de Jian Li? Lu Yunxi suspirou baixinho, mas não parecia haver nenhum desagrado em seu coração. Em vez disso, ela apreciava ligeiramente essa sensação que a embriagava. Se aqueles discípulos da seita do Espírito Sagrado soubessem que sua deusa era assim, XX, murmurou a raposinha baixinho. Zumbido, zumbido, zumbido. Enquanto a jovem ainda estava absorta no incidente embaraçoso de pouco tempo atrás, uma escultura antiga sobre uma mesa próxima emitiu repentinamente um zumbido. Lu Yunxi voltou instantaneamente à realidade, reuniu rapidamente seus pensamentos e ativou a escultura com seu poder espiritual. Em pouco tempo, o fantasma gracioso e encantador de uma bela mulher vestida com um traje de palácio emergiu da escultura. A bela mulher tinha uma figura graciosa, temperamento nobre e pele tão quente quanto jade, sem uma única imperfeição no rosto. Principalmente seus belos olhos, que tornavam impossível nutrir qualquer pensamento desrespeitoso. Saudações, mestre. Lu Yunxi rapidamente se ajoelhou respeitosamente ao lado. Yunxi, há alguma notícia sobre o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas? A bela mulher tinha um temperamento extraordinário, olhando para Lu Yunxi com olhos gentis. Capítulo 127. O oitavo nível do rio espiritual. A bela mulher era o mestre de Lu Yunxi, Qin Yunin. Ela também era mestra da seita do Espírito Sagrado, e sua força, talento e beleza eram bastante renomados no deserto oriental. Se ela estivesse em uma terra sagrada, não seria surpreendente que se tornasse uma donzela divina daquela região. Relatório, mestre, ainda não há notícias. Lu Yunxi curvou a cabeça profundamente, sem ousar olhar para Qin Yunin. Qin Yunin suspirou baixinho. Parece que nossa seita do Espírito Sagrado não tem essa sorte. Mestre, por favor, me dê mais um pouco de tempo. Com certeza encontrarei notícias sobre o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas. Lu Yunxi continuou com um tom de voz cheio de determinação. A raposinha ao lado da cama estremeceu, sem ousar fazer qualquer movimento. O diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas era o maior tesouro espiritual do Supremo das Fontes Amarelas, possuindo um poder incomparável, capaz de facilmente exterminar santos. Anos atrás, Qin Yunin recebeu notícias de que a seita demoníaca das Fontes Amarelas, na Montanha dos 10.000 Demônios, poderia ter pistas sobre o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas. Assim, ela enviou muitos discípulos da seita do Espírito Sagrado para se infiltrarem na seita demoníaca das fontes amarelas, tentando encontrar pistas sobre a seita demoníaca das fontes amarelas. No entanto, ao longo dos anos, a maioria dos discípulos enviados pereceu por diversos motivos. Apenas Lu Yunxi havia sido cauteloso e sobrevivido na seita demoníaca das fontes amarelas. Não se preocupe, se você não conseguir encontrar, que assim seja. Foi apenas uma brincadeira, e também para amenizar sua natureza gentil. Continuou Qin Yunin. Lu Yunxi abriu a boca querendo dizer algo, mas sem saber por onde começar. Lu Yunxi sabia claramente que embora sua mestra fosse a mestra da seita do Espírito Sagrado, ela suportava muita pressão. O fardo de toda a seita repousava sobre os ombros de Qin Yunin. Sua mestra fora outrora uma jovem vibrante e bela, mas por esta seita, ela sacrificou demais.
Ela claramente tinha opções melhores, mas mesmo assim se dedicou inteiramente à seita do Espírito Sagrado, e aqueles velhos ainda não a entendiam. Assim, há algum tempo, o Filho Divino da Terra Sagrada de Taishu descobriu que nossa seita do Espírito Sagrado tem alguém com um corpo yin profundo e está negociando conosco. Você deve permanecer na seita demoníaca das Fontes Amarelas. Quanto às notícias sobre o diagrama de extermínio de santos das Fontes Amarelas, depende da nossa sorte. Qin Yunin pareceu se lembrar de algo e continuou. O Filho Divino da Terra Sagrada de Taishu, Lu Yonxi mordeu levemente o lábio com o rosto um tanto pálido. A Terra Sagrada de Taishu era um gigante no deserto oriental, e o status do Filho Divino era incomparavelmente nobre. Se o Filho Divino pretendia cortejá-la, Lu Yonxi não sabia que outras opções tinha. Yonxi, não se preocupe. Se fosse o Mestre Santo da Terra Sagrada Taishuan talvez, mas como é apenas um filho divino, ainda posso lidar com ele. Qin Yunin pareceu perceber a preocupação de Lu Yonxi e a confortou. A expressão de Lu Yonxi não se suavizou nem um pouco. Embora seu mestre falasse com leveza, Lu Yonxi não acreditaria ingenuamente que ele pudesse lidar com aquele filho divino com tanta facilidade. Questões relativas à Terra Sagrada não deviam ser tratadas levianamente. A recente aniquilação do Palácio da Espada de Tianshan foi o melhor exemplo disso. Mestre, com certeza encontrarei pistas sobre o diagrama de extermínio de santos das Fontes Amarelas. Lu Yunxi continuou, com um olhar mais resoluto do que nunca. Seu mestre já havia suportado demais, ela precisava ajudá-lo. Seita demoníaca das Fontes Amarelas. Pico do Sol Ardente. Dentro da caverna imortal no Pico do Sol Ardente, a energia espiritual percorria toda a caverna imortal. A turbulenta energia espiritual foi absorvida por um pingente de jade como uma baleia que engole água. Um jovem de terno preto justo segurava inúmeras medicinas espirituais e pedras espirituais nas mãos, com os olhos cheios de expectativa. Velho Gagá, fala comigo, não se faça de morto. Suming repetia sem parar. À medida que o pingente de jade absorvia continuamente o ki espiritual, finalmente começou a emitir um brilho cativante. Observando o pingente de jade que gradualmente ganhava consciência, Suming exalou suavemente. Embora esse velho fosse inútil, ele sabia muitas coisas, e ter alguém com quem conversar não seria tão chato. Não sinto sua falta, só não quero ficar tão entediado, pensou Suming. Após um longo período, toda a energia espiritual da caverna imortal foi absorvida. O pingente de jade brilhou novamente. Logo depois, um corpo de alma emergiu lentamente do pingente de jade. Contudo, esse corpo da alma já não era tão sólido como antes, mas tornará-se extremamente frágil, aparentemente prestes a dissipar-se a qualquer momento. Seu velho rabugento, você drenou toda a minha medicina espiritual e pedra espiritual. Diga-me como você vai me compensar. Suming sentiu alívio ao ver o corpo da alma reviver, mas não pôde deixar de dizer friamente. O corpo da alma parecia já estar acostumado ao tom de Suming, e então disse fracamente: o diagrama de extermínio de santos das Fontes Amarelas é suficiente. Diagrama de assassinato do santo das Fontes Amarelas. As pupilas de Suming se contraíram. Esse velho tinha mesmo um trunfo na manga. Nem pense nisso. Se eu tivesse o diagrama de extermínio de santos das Fontes Amarelas, eu teria sido quase aniquilado por aquele pirralho, continuou o corpo da alma fracamente. Se você não tem o diagrama de extermínio de santos das Fontes Amarelas, então por que disse isso? Suming fez beicinho. Nesse momento, ele também se deixou influenciar momentaneamente por essas palavras e não pensou nisso. Como o diagrama de extermínio de santos das Fontes Amarelas, considerado o maior tesouro espiritual do Supremo das Fontes Amarelas, poderia estar neste velho Gagá. Nunca te contei sobre minha origem, mas agora posso revelar um pouco. Continuou o corpo da alma fracamente. Imediatamente depois, o corpo da alma informou Suming sobre sua origem. Descobriu-se que ele era originalmente Lu Yunxen, um general sob o comando do Supremo das Fontes Amarelas. Durante uma batalha, seu corpo foi destruído e sua alma caiu acidentalmente neste pingente de jade, entrando em um sono profundo. Há algum tempo, ele foi encontrado por Suming e despertou lentamente após absorver o sangue de Suming. Embora eu não tenha o diagrama de extermínio de santos das Fontes Amarelas, sei onde ele fica. Lu Yunxen continuou em voz fraca. Os olhos de Suming brilharam. Aquele senhor tinha tanta história de vida. Rápido, diga-me, onde está o diagrama de extermínio de santos das Fontes Amarelas? Insistiu Suming. Seu nível atual é muito baixo. Eu lhe direi quando você alcançar o 5º nível do rio espiritual. Caso contrário, será mais prejudicial do que benéfico. Os olhos de Lu Yunxen exibiam uma expressão complexa. Dentro da caverna subterrânea da seita Yin do Osso Branco, a caverna subterrânea ainda estava repleta de uma energia Yin que gélida. Na parte mais profunda da caverna subterrânea, o jovem bonito estava sentado de pernas cruzadas. Ao redor da caverna subterrânea havia muitos fragmentos de pedra espiritual, claramente desprovidos de sua energia espiritual. O espírito de gelo-fogo verdadeiro, que estava próximo, foi gradualmente refinado com sucesso por Jian Li. As chamas brancas haviam se tornado excepcionalmente etéreas, parecendo prestes a se dissipar a qualquer momento. O corpo de Jian Li emanava uma aura extremamente poderosa. A energia espiritual dourada circulava descontroladamente pelo corpo de Jian Li. O poder medicinal da fruta espiritual de 10.000 anos que estava dentro de seu corpo também foi completamente absorvido por Jian Li. A escritura da fusão de fogo e a arte da criação do universo circularam freneticamente, e a aura no corpo de Jian Li tornou-se ainda mais forte. Bum, bum, bum. Um instante depois, quando o último vestígio de fogo espiritual foi absorvido, uma aura ainda mais violenta emanou do corpo de Jian Li. Rio espiritual, 8º nível. Capítulo 128. Espírito demoníaco chama fria e turbilhão.
Assim que o fogo espiritual se dissipou completamente, o corpo de Jian Li irrompeu com a aura de um 8º nível do rio espiritual. Todo o espaço estava envolto em uma aura violenta. Jian Li abriu os olhos lentamente. Ele não esperava que esse fogo espiritual lhe permitisse aumentar seu nível em 3 graus. No entanto, Jian Li também compreendeu que o fruto espiritual dos 10.000 anos havia contribuído para isso. Agora, o poder medicinal daquele fruto espiritual de 10.000 anos havia sido completamente absorvido sob a catálise do fogo etéreo. Na próxima vez que ele usasse a fusão do fogo espiritual, com certeza não teria um efeito tão bom. Ah, sim, e minha escritura de fusão de fogo. A escritura de fusão de fogo de Jian Li havia avançado com sucesso para uma arte marcial de grau médio de rank celestial porque ele havia fundido outro fogo espiritual. Logo em seguida, Jian Li abriu ligeiramente a palma da mão, e uma chama espiritual bicolor, brilhando com luz preta e branca, pulsou em sua mão. Quando o fogo espiritual apareceu, o ar ao redor pareceu ficar completamente imóvel. Chama giratória congelante do espírito demoníaco. Jian Li batizou essa nova chama espiritual de chama de rotação congelante do espírito demoníaco. A chama da rotação congelante do espírito demoníaco fundiu as características de 3 fogos espirituais, uma aura tirânica, um furacão violento e um frio extremo. A combinação dos 3 fez com que o próprio Jian Li sentisse um pressentimento terrível. Ao mesmo tempo, com a descoberta da escritura da fusão de fogo, Jian Li também dominou uma habilidade de fusão de fogo espiritual. Flor de fusão do fogo espiritual. A flor espiritual formada pela fusão de 3 fogos espirituais possuía um poder capaz de abalar a terra, e à medida que ele fundia mais e mais fogos espirituais, o poder da flor de fogo da fusão celestial só aumentaria. Ele se perguntou quanto tempo havia passado aprimorando o processo desta vez. Jian Li guardou o fogo espiritual que tinha na mão e em seguida tirou a poeira das roupas. Está na hora de sair. Fora da caverna. Tudo estava uma bagunça sangrenta. Sangue e cadáveres se acumulavam em vários lugares. Não muito longe dali, uma mulher encantadora com um vestido floral azul claro segurava um chicote, cujos espinhos afiados pingavam sangue fresco. O vestido florido da mulher também estava bastante manchado de sangue. Sua aparência encantadora combinada com o sangue, criava um charme sedutor. Irmã Júnior Shenhou, contanto que você passe uma boa noite comigo e me sirva bem, posso deixar para trás o assassinato do meu irmão mais novo. Não muito longe dali, um jovem de túnica cinza olhava para Shenhou com olhos ardentes. Ao lado do jovem estavam mais de uma dúzia de cultivadores, todos olhando para Shenhou com olhares fervorosos. O olhar de Shenhou transbordava de desprezo, e então ela disse, Xuping, você deveria saber quem eu sou. Se o mestre da seita souber que você me ofendeu, você e seu pai ancião não terão um bom fim. Assim que Shenhou falou, a expressão do jovem mudou ligeiramente. É claro que ele sabia a identidade de Shenhou. Embora não houvesse notícias concretas, o mestre da seita sempre fora extremamente protetor com essa pequena feiticeira. Além disso, rumores sobre a estreita relação entre os dois circulavam frequentemente dentro da seita indo o Osso Branco. Foi também por isso que Shenhou pôde alcançar a identidade de uma verdadeira discípula sendo mulher. Vadia, você matou meu irmão mais novo. Mesmo que o mestre da seita apareça se eu te matar, ele não encontrará nenhuma culpa. Xuping então disse com maldade. Seu irmão mais novo estava apenas vagando por aqui quando foi morto por Shenhou. Embora não tivesse nenhum afeto por aquele irmão mais novo estúpido, seu pai gostava muito dele. Se ele deixasse Shenhou escapar impune, seu pai com certeza o esquartejaria para sacrificar ao seu irmão mais novo e estúpido. Xuping não tinha dúvidas. Portanto, mesmo que Shenhou fosse realmente a mulher do mestre da seita, ele teve que engolir o orgulho e lhe dar trabalho. Então, deixe-me ver quão fortes são as habilidades do irmão sênior Shu. Shenhou então disse friamente, enquanto seu chicote chicoteava vários cultivadores. O rosto de Xuping escureceu. Essa vadia ainda teve a audácia de revidar. Ataquei-na juntos. Deixem-na viver como um cão, e eu a farei provar o que é ser montada por 10.000 homens. Xuping disse friamente. Os olhos de mais de uma dúzia de cultivadores que estavam por perto brilharam. Se fosse esse o caso, eles também teriam uma chance. Essa Shenhou era uma beleza famosa na seita Yin de Osso Branco, com sua figura esbelta e rosto encantador. Ela era objeto das fantasias noturnas de muitos discípulos da seita Yin de Osso Branco. Se não fosse por sua identidade especial, ela já teria sido. Agora que tiveram a oportunidade de se aproximar dela, foi uma enorme surpresa. Enquanto o grupo refletia, seus corações ardiam de fervor e sua explosividade física inexplicavelmente aumentava um pouco. Bang, bang, bang. O chicote que Shenhou tinha em mãos chicoteava sem parar, e ao mesmo tempo, ela lançava vários talismãs de ataque, liberando um poder espiritual feroz. Sob a dupla supressão dos talismãs atacantes e do chicote, vários discípulos morreram no local. Contudo, isso não enfraqueceu em nada a sua determinação, pelo contrário, as suas ações tornaram-se muito mais ferozes. Vadia, quanto mais cruel você for agora, mais miserável será o tormento que você sofrerá depois. Shenping rugiu. Ele não esperava que a força de Shenhou fosse tão surpreendente. Ela claramente estava apenas no 4º nível do rio espiritual, mas confiando no tesouro espiritual e nos talismãs que tinha em mãos. Estava lutando de igual para igual com ele, um cultivador do 4º nível do rio espiritual, e com mais de uma dúzia de cultivadores de baixo nível do rio espiritual. Inútil, você só sabe falar bonito. Não se preocupe, eu te enviarei para se reunir com seu irmão mais novo mais tarde. O chicote de Shenhou chicoteou novamente. O chicote atingiu em cheio um cultivador e com um puxão violento, uma grande massa de carne foi instantaneamente rasgada. Aquele cultivador soltou um lamento trágico, mas os outros não deram ouvidos e continuaram a sitiar Shenhou. Bang! O impacto do poder espiritual de Xuping foi sentido, e o corpo de Shenhou não teve tempo de se esquivar. Ela foi atingida e arremessada para trás.
Vadia, agora deixe você provar o nosso poder. Xu Ping e os outros se alegraram ao ver Shenhou ser atingido. Logo em seguida, todos voaram em direção a Shenhou. Idiota! Shenhou limpou o sangue dos lábios e sussurrou. Logo em seguida, Shenhou retirou de seu anel espacial um talismã de ataque azul. O talismã azul de ataque parecia estar imbuído de uma força extremamente poderosa. As expressões de Xu Ping e dos outros mudaram drasticamente. Isto é, Shenhou já havia lançado o talismã de ataque e instantaneamente uma força extrema de gelo irrompeu. Bang! Com uma explosão violenta. Xu Ping e os outros foram gravemente atingidos, e aqueles cultivadores de nível inferior do rio espiritual morreram instantaneamente no local. Xu Ping, por outro lado, estava em seus últimos suspiros, olhando para Shenhou à distância com uma expressão aterrorizada. Shenhou então lambeu o sangue de seus lábios. Ela não queria usar isso, mas infelizmente. Logo em seguida, Shenhou levantou-se lentamente segurando seu chicote e caminhou em direção a Xu Ping. Irmã Júnior Shen, não me mate, não me mate. Eu não vou usar de novo. Xu Ping disse, tremendo, com os olhos cheios de medo. Bum, bum, bum. No momento em que o chicote de Shenhou estava prestes a atingir o alvo, uma poderosa aura desceu do céu, surgindo como uma maré. Capítulo 129. Destruindo facilmente o reino do mar divino. A expressão de Shenhou mudou, sentindo seu corpo envolto por uma aura infinita, incapaz de se mover. Um mero discípulo verdadeiro, você realmente pensa que pode derrubar os céus? Uma voz fria ressoou não muito longe. Logo em seguida, um homem de meia-idade vestindo uma túnica preta sobrevoou lentamente a área, vindo de longe. O homem de meia-idade emanava uma presença extremamente poderosa, sua força pressionando todo o espaço. Pai, essa vadia matou meu irmão mais novo, você precisa vingá-lo. O rosto de Xu Ping se iluminou instantaneamente de alegria. O homem de meia-idade era seu pai, Xu Feng, o ancião interior da seita Yin do Osso Branco. Shenhou respirou fundo, sentindo um medo imenso em seu coração. Tratava-se de um ancião do reino do mar divino, e ela temia que desta vez fosse realmente. Ancião Xu, seu filho me provocou primeiro. Eu apenas lhe dei uma lição e não esperava que ele fosse tão frágil, morrendo com um único toque, disse Shenhou então. O rosto de Xu Feng estava sombrio. Não quero saber o motivo. Você matou meu Xiao He, então só pode pagar com a própria vida, disse Xu Feng friamente. Xu Ping, que estava por perto, tinha uma expressão extremamente sombria. Esse velho, só o Xu He dele, droga. Ancião Xu, você precisa pensar com clareza. Não se sacrifique por uma pessoa morta. Não vale a pena. Shenhou franziu levemente os lábios e continuou. Bang! Assim que Shenhou terminou de falar, Xu Feng liberou um impacto de poder espiritual, e sua direção foi surpreendentemente Xu Ping. As pupilas de Xu Ping se contraíram, seu coração se encheu de desespero. Por quê? Porque eu sou seu filho. Com a explosão do impacto do poder espiritual, Xu Ping perdeu a vida instantaneamente. Hahaha, a jovem tem razão, mas você matou o irmão mais novo de Xu Ping, e Xu Ping, tomado pela dor, levou as pessoas a buscarem vingança. Então vocês dois morreram juntos. Acho que o mestre da seita deve estar satisfeito com essa explicação. Xu Feng então riu alto. O rosto de Shenhou estava extremamente feio, seu coração gélido. Ela não esperava que aquele velho fosse tão cruel. Para evitar assumir a responsabilidade, ele matou o próprio filho. Sua vadia com meu filho para te acompanhar na morte, você não morrerá em vão. Xu Feng então condensou um impacto de poder espiritual, prestes a lançá-lo contra Shenhou. Shenhou fechou os olhos ligeiramente, suspirando baixinho. Não havia nada que ela pudesse fazer. Bum, bum, bum. Imediatamente depois, o impacto de poder espiritual atingiu Shenhou em cheio. No momento em que Shenhou pensou que certamente iria morrer, de repente sentiu-se abraçada por um corpo quente. Bang! O impacto do poder espiritual de Xu Feng errou o alvo, atingindo em cheio uma grande árvore próxima, que se estilhaçou em resposta. Seu mestre de seita pode concordar, mas eu não. Uma voz clara ecoou da selva. Um jovem bonito, abraçando Shenhou, apareceu do outro lado da selva. Shenhou olhou para o jovem à sua frente, incapaz de evitar que suas mãos cobrissem a boca com lágrimas brilhando nos olhos. O jovem era Jian Li. Depois de colocar Shenhou no chão, Jian Li olhou indiferentemente para Xu Feng à distância. Nome, Xu Feng. Reino é reino do mar divino, 3º nível. Destino a talento extraordinário a verde flagelo de uma área vermelho, impiedoso vermelho, a roteiro de vida e personagem secundário em venerável demônio imortal, ancião interior da seita Yin do Osso Branco. Favorabilidade menos 40. Ponto de virada recente nenhum. Reino do mar divino, 3º nível. Jian Li estreitou ligeiramente os olhos. Um cultivador do reino do mar divino, antes aparentemente inatingível para ele, agora parecia não ser impossível de matar. Pirralho, você vai se meter nos assuntos da nossa seita Yin do Osso Branco? Xu Feng olhou para Jian Li com uma expressão sombria. Esse Jian Li lhe causava uma forte sensação de opressão. Ele era tão jovem, mas tão forte. No entanto, pensando na dor que sentia pela perda do filho, Xu Feng cerrou os dentes e ainda assim ativou o poder espiritual dentro de seu corpo, pronto para atacar a qualquer momento. Se esse garoto fosse sensato, que assim fosse. Mas se ele insistisse em proteger essa cadela, então só poderia ser uma luta até a morte. Se você quer tocar em mim, então entregue sua vida, disse Jian Li calmamente. Logo em seguida, Jian Li abriu a mão direita e a lança da alma do dragão da chama carmesim apareceu em sua mão. Então ele atacou Xu Feng. Jian Li queria saber o quão forte ele realmente era agora. Como por acaso havia um sujeito do reino do mar divino ali, ele o deixou testar sua força. Xu Feng não esperava que aquele sujeito o atacasse diretamente sem a menor hesitação. Imediatamente depois, Xu Feng também liberou uma onda de poder espiritual, atacando Jian Li. 2 lâminas gêmeas surgiram nas mãos de Xu Feng, empunhando uma ofensiva fria, aproximando-se rapidamente de Jian Li.
Dengue. No instante em que as lâminas gêmeas encontraram a lança da alma do dragão da chama carmesim, Xu Feng sentiu uma força imensa e incomparável pressionando-o. Sob o impacto da força, Xu Feng foi pego de surpresa e sua espada foi quebrada diretamente pela lança da alma do dragão da chama carmesim. Após a lança da alma do dragão da chama carmesim quebrar a lâmina, ela continuou a golpear o corpo de Xu Feng. Uma mancha de sangue apareceu instantaneamente no corpo de Xu Feng e o sangue jorrou. Shen Hou, não muito longe dali, observava a cena diante de si, atônita. A força de Jian Li excedia em muito a sua imaginação. Este era um ancião do estágio intermediário do Reino do Mar Divino, e mesmo assim estava sendo derrotado por Jian Li. Parecia que um cultivador do Reino do Mar Divino não passava disso. Jian Li olhou para Xu Feng, extremamente debilitado, à sua frente e balançou levemente a cabeça. Quem exatamente é você? Xu Feng continuava cuspindo sangue, olhando para Jian Li com uma expressão aterrorizada. Quem era exatamente esse jovem? Ele não conseguia resistir a um único movimento dele. Se ele não tivesse a armadura espiritual que o protegia, poderia ter sido espancado até a morte. Os mortos não precisam saber de muita coisa, disse Jian Li calmamente. Rugido do dragão dos 9 céus. Após Jian Li terminar de falar, ele brandiu a lança da alma do dragão da chama carmesim, e uma sombra de dragão dourada avançou diretamente para a frente. Não. Com um grito dilacerante, o corpo de Xu Feng foi despedaçado pela sombra do dragão de Jian Li, carne e sangue espalhados por toda parte, e toda a selva ficou em silêncio. Shen Hou entreabriu os lábios, olhando para a cena à sua frente com incredulidade. O ancião interior, que poderia facilmente subjugá-la, foi na verdade eliminado sem cerimônia por Jian Li. Os olhos de Shen Hou ardiam com intenso fervor, encarando Jian Li com extremo fanatismo. Ter um mestre tão poderoso que também parecia imortal, era algo muito bom. Há quanto tempo estou lá dentro? Jian Li guardou a lança da alma do dragão da chama carmesim e perguntou a Shen Hou. Assim que Jian Li falou, Shen Hou voltou a si. Respondendo ao jovem mestre, o senhor esteve lá dentro por um dia e uma noite, disse Shen Hou respeitosamente. Jian Li ergueu uma sobrancelha. Um dia e uma noite. A velocidade de refino foi razoável, não demorou muito. A propósito, jovem mestre, tenho outra informação importante aqui. Shen Hou ao lado pareceu se lembrar de algo e então disse respeitosamente. Capítulo 130 A origem da seita demoníaca das fontes amarelas. Informação importante? Diga-me, que informação é essa? Disse Jian Li enquanto recolhia os espólios de guerra de Xu Feng. Shen Hou expirou fundo e então disse lentamente, é o seguinte, anteontem à noite, o mestre da seita se encontrou secretamente com um ancião da terra sagrada de Taishuan. Logo em seguida, Shen Hou informou Jian Li sobre tudo que o ancião da terra sagrada Taishuan e o mestre da seita Yin do Osso Branco haviam discutido naquela noite. Descobriu-se que o motivo pelo qual a terra sagrada de Taishuan queria apoiar a seita Yin do Osso Branco contra a seita demoníaca das fontes amarelas era devido ao tesouro supremo das fontes amarelas. Segundo esse ancião, as pistas para o tesouro supremo das fontes amarelas estavam dentro da seita demoníaca das fontes amarelas. O mestre da seita Yin do Osso Branco enviou muitos discípulos em busca de pistas sobre o tesouro do supremo das fontes amarelas, mas todos voltaram de mãos vazias. Além disso, o tesouro das fontes amarelas também continha o tesouro espiritual supremo do supremo das fontes amarelas, o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas, que era um tesouro espiritual supremo extremamente poderoso. Até mesmo a terra sagrada de Taishuan a cobiçou e quis reivindicá-la para si. No entanto, o tesouro das fontes amarelas era um mistério. Não importava quais métodos utilizassem, nada encontravam. Tesouro das fontes amarelas, seita demoníaca das fontes amarelas, os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Este era o tesouro de um supremo. Certamente continha muitos tesouros. Se ele pudesse obter esta oportunidade. Se as pistas para o tesouro das fontes amarelas estivessem realmente dentro da seita demoníaca das fontes amarelas, ele poderia investigá-las. Com seu sistema, contanto que a seita demoníaca das fontes amarelas tivesse pistas, ele deveria ser capaz de encontrá-las. Certo, entendi. Continue discreto na seita Yin do Osso Branco. Estarei ausente da seita demoníaca das fontes amarelas por um período. Se tiver alguma informação, avise-lhe Dongzi, disse Jian Li após ouvir Shen Hou. Shen Hou acenou respeitosamente com a cabeça e observou Jian Li sair da seita Yin do Osso Branco. Se eu tivesse conhecido Jian Li alguns anos antes, Shen Hou não pôde deixar de pensar enquanto observava a figura de Jian Li se afastar. Seita demoníaca das fontes amarelas. Pico da Santa. Dentro do palácio no Pico da Santa, Jian Li estava sentado no topo do salão, examinando meticulosamente os registros da seita demoníaca das fontes amarelas referentes à Suprema das Fontes Amarelas. O Supremo das Fontes Amarelas era um especialista supremo de vários milênios atrás. Embora fosse apenas um supremo, o Supremo das Fontes Amarelas era um supremo poderoso, capaz de derrotar um quase imperador desafiando os céus. O diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas que ele tinha em mãos havia matado inúmeros santos, fazendo com que inúmeros santos, e até mesmo especialistas supremos, tremessem de medo. Será que esse Supremo das Fontes Amarelas é realmente tão formidável assim? Jian Li analisou os registros no material. Quanto mais elevado o reino de um cultivador, mais difícil é lutar contra adversários de nível superior, pois aqueles que conseguem cultivar até os níveis de santo e grande sábio são basicamente prodígios do antigo continente estéreo, tendo vivenciado inúmeras batalhas. Portanto, não podem ser meros exibicionistas. Os níveis Supremo e Quase Imperador são ainda mais evidentes. Eles foram outrora prodígios incomparáveis que fizeram nome para si mesmos em todo o antigo continente estéreo. Todos eles haviam lutado para escapar de inúmeras montanhas de cadáveres e mares de sangue. Derrotar um quase imperador desafiando os céus não é brincadeira.
Sem meios que desafiem os céus, a barreira desse reino não é tão facilmente rompida. Será que essa seita demoníaca das Fontes Amarelas foi fundada pelo Supremo das Fontes Amarelas? Os olhos de Jian Li brilharam. Tendo permanecido na seita demoníaca das Fontes Amarelas por tanto tempo, ele nem sequer sabia quem a havia fundado. Esse discípulo era um verdadeiro fracasso. Pensando nisso, Jian Li continuou a ler. Bem, isso não foi estabelecido pelo Supremo das Fontes Amarelas. Jian Li olhou para a informação em sua mão. Descobriu-se que a seita demoníaca das Fontes Amarelas foi fundada por um dos generais do Supremo das Fontes Amarelas. Embora denominada seita demoníaca das Fontes Amarelas, tinha pouca relação com o Supremo das Fontes Amarelas. Era simplesmente uma seita comum, fundada por um general. Após incontáveis anos, a seita demoníaca das Fontes Amarelas esteve em turbulência por muitos anos. Passou por períodos de grande prosperidade e também mergulhou nas profundezas do abismo, mas, em última análise, resistiu por milhares de anos. Muitas forças tentaram reivindicar a seita demoníaca das Fontes Amarelas, mas todas falharam. Entre elas havia até mesmo forças como a Terra Sagrada. Portanto, embora a seita demoníaca das Fontes Amarelas fosse apenas uma força de segunda categoria, seu status na Montanha dos 10.000 Demônios era bastante singular. A seita Indo Osso Branco e a seita demoníaca primordial, duas forças de primeira linha, não conseguiram representar uma grande ameaça para a seita demoníaca das Fontes Amarelas. Ao examinar os registros no material, Jian Li franziu ligeiramente a testa. Se não foi estabelecido pelo Supremo das Fontes Amarelas, por que o ancião da Terra Sagrada de Taishuan acreditaria que haveria notícias do tesouro das Fontes Amarelas aqui? No entanto, essa informação parece ter alguns problemas. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Embora o material registrasse claramente a origem e o desenvolvimento da seita demoníaca das Fontes Amarelas, as informações sobre esse general eram extremamente vagas. O Supremo das Fontes Amarelas já teve 108 generais sob seu comando, todos eles santos renomados no antigo continente estéril da época. Entre eles havia até mesmo alguns santos e grandes especialistas em santidade. Disse que os principais generais entre eles já eram especialistas supremos. Parece que essa informação também foi editada. Jian Li balançou a cabeça sem surpresa, afinal, as coisas registradas em texto inevitavelmente contêm alguns erros e omissões. Parece que preciso arranjar um tempo para ver aquele misterioso mestre da seita. Talvez ele possa me dar uma pequena surpresa. Irmão sênior Jian, deixe-me fazer uma massagem nos seus ombros, disse Lin Qiuyu suavemente para Jian Li, vestido com uma gaze fina e leve. Naquele momento, a postura de Lin Qiuyu ao caminhar ainda era um tanto estranha, como se ela não tivesse se recuperado da grande batalha daquele dia. Jian Li assentiu com a cabeça, olhando para Lin Qiuyu, que vestia uma gaze fina e tinha uma figura graciosa. Logo em seguida, Lin Qiuyu aproximou-se de Jian Li por trás e massageou suas costas com suas mãos delicadas. Capítulo 131 Aliança do Grande Yin. A região norte da Desolação Oriental. Um barco voador delicado e luxuoso cortava o céu em alta velocidade. Dentro do barco voador, um jovem de beleza incomparável e uma jovem de beleza estonteante observavam a paisagem lá fora. Os dois estavam lado a lado no barco voador, contemplando a paisagem externa. Os dois eram ninguém menos que Jian Li e Lu Yunxi. Após intensas batalhas com Lin Qiuyu e King Hua, Jian Li imediatamente levou Lu Yunxi para o Vale do Grande Yin. Eles estavam se preparando para explorar o reino secreto do Grande Yin. Quanto mais se aproximavam da parte norte da Desolação Oriental, mais Jian Li e Lu Yunxi conseguiam sentir o Qi gélido. Mesmo que o barco voador os isolasse completamente do ambiente externo, eles ainda podiam sentir o Qi gelado lá fora. Essa energia gélida era nitidamente diferente daquela da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Era um frio de rachar os ossos, enquanto a energia gélida dentro da seita demoníaca das Fontes Amarelas parecia emanar uma aura inquieta. Já devemos estar nos aproximando do Vale do Grande Yin, disse Lu Yunxi em voz baixa, observando a paisagem lá fora. Nesse momento, Lu Yunxi vestia um longo vestido branco leitoso, tinha cabelos na altura da cintura e meias longas transparentes na parte inferior do corpo. Sob o efeito das meias transparentes, as pernas esbeltas e longas de Lu Yunxi pareciam incrivelmente cativantes. Essas pernas esbeltas e longas acrescentavam um toque de beleza ao seu rosto incrivelmente delicado. Após algum tempo, o barco voador finalmente se aproximou do Vale do Grande Yin. Quando estavam prestes a chegar ao Vale do Grande Yin, Jian Li guardou o barco voador e desceu rapidamente ao solo com Lu Yunxi. Acima do Vale do Grande Yin, havia um Qi gélido extremamente poderoso, que formava perfeitamente uma zona anti-voo sobre o vale. Nem mesmo os cultivadores mais poderosos do Reino da Vida e da Morte conseguiram atravessar. Somente os santos que transcenderam o Reino da Vida e da Morte conseguiam passar com dificuldade. Todo o Vale do Grande Yin estava envolto numa atmosfera gélida. Jian Li e Lu Yunxi caminharam lentamente em direção ao Vale do Grande Yin, ao que tudo indicava, influenciada pela energia gélida do local. A velocidade de circulação da energia espiritual no corpo de Lu Yunxi havia aumentado significativamente. Na entrada do Vale do Grande Yin, a sensação gélida de Qi na entrada já era bastante intensa. Não havia vegetação exuberante ao redor, apenas uma extensão desolada e árida. No entanto, havia muitos cultivadores entrando e saindo daqui. Além dos cultivadores, alguns membros da raça demoníaca também foram vistos por aqui. O interior do Vale do Grande Yin era extremamente adequado para cultivadores da raça humana que cultivavam Qi de atributo Yin e para alguns membros da raça demoníaca. Devido ao ambiente do Vale do Grande Yin, aqueles que conseguiam chegar aqui eram basicamente cultivadores acima do reino do rio espiritual.
Cultivadores ou membros da raça demoníaca abaixo do reino do rio espiritual seriam invadidos por esse ki gélido, causando danos severos aos seus corpos. Além disso, esse ambiente especial também cultivou alguns tesouros celestiais e terrestres que não são encontrados em nenhum outro lugar. Muitos cultivadores vinham aqui para explorar e buscar tesouros. O Vale do Grande Yin se estende por vários milhares de li, escondendo inúmeros tesouros desconhecidos e perigos em seu interior. Na entrada, guardas armados estavam posicionados, protegendo o acesso. Todos entraram e saíram de forma ordenada, e eventuais conflitos foram rapidamente controlados. O Vale do Grande Yin era originalmente uma terra sem dono, e qualquer pessoa podia entrar e sair livremente. No entanto, há algumas décadas surgiu repentinamente uma organização chamada Aliança do Grande Yin. Essa organização, cuja origem era desconhecida, instalou guardas na entrada do Vale do Grande Yin. Para entrar, era preciso pagar com pedras espirituais. O estabelecimento da ordem veio naturalmente acompanhado de incontáveis derramamentos de sangue. Desobedientes? Então matem-nos até que se submetam. Irmão Jian Li, este Vale do Grande Yin é surpreendentemente animado, disse Lu Yanxi suavemente. Essa também foi a primeira vez de Lu Yanxi no Vale do Grande Yin, e ela inicialmente pensou que seria uma área desolada e desabitada. Para minha surpresa, a animação aqui não era menor do que a de algumas cidades prósperas. Jian Li assentiu com a cabeça. Ele também não esperava que houvesse tanta gente ali. Enquanto Jian Li caminhava para frente, ele verificava os registros de vida dos cultivadores e da raça demoníaca ao redor. Esses cultivadores, sem exceção, estavam acima do reino do rio espiritual, e muitos estavam até mesmo no reino do mar divino. Seus reinos não eram baixos. Algumas dessas pessoas tiveram oportunidades, mas muitas também pereceram no Vale do Grande Yin, e houve várias calamidades sangrentas. Ponto de virada recente. 2 dias depois, obtive uma medicina espiritual de 2000 anos no Vale do Grande em coordenadas 445.362. Ponto de virada recente. 3 dias depois, matei um tigre demoníaco no Vale do Grande em coordenadas 746.841 e obtive um núcleo interno de besta demoníaca. Ponto de virada recente. 5 dias depois, caí em um poço no Vale do Grande em coordenadas 745.634 e obtive ouro do espírito da terra. Calamidade da luz de sangue. 2 horas depois, gravemente ferido pela raça demoníaca, fugiu e morreu devido à invasão do Yin Qi em seu corpo. Calamidade da luz de sangue. 3 dias depois, devido à distribuição desigual dos espólios, foi morto por um compatriota. Calamidade da luz de sangue. 6 dias depois, morto por olhar para um indivíduo de alta patente da raça demoníaca. Ao observar as recentes reviravoltas e as calamidades sangrentas que atingiram os cultivadores vizinhos, Jian Li balançou a cabeça. Ao que tudo indica, o Vale do Grande Yin não era um lugar benevolente. 10.000 pedras espirituais de alta qualidade por pessoa. Se você não tiver pedras espirituais, saia. Uma voz fria soou da entrada. Jian Li e Lu Yunxi olharam em direção à entrada. Eles viram 2 equipes de guardas vigiando de perto a entrada do Vale do Grande Yin. Em frente à entrada, havia também um homem gordo com 9 montanhas majestosas bordadas em suas roupas. Ao redor do homem gordo estavam vários guardas, todos poderosos cultivadores do reino do mar divino. Como ousam? Sabem quem eu sou? Como ousam sequer me deter? O homem gordo olhou para os guardas na entrada com uma expressão sombria. Os vários guardas atrás do homem gordo tinham olhares ferozes, prontos para reagir a qualquer conflito em potencial. Reconheço essa vestimenta, é de um discípulo da força de primeira linha, o Palácio das 9 Montanhas. Gostaria de saber como a Aliança do Grande Yin lidará com isso. É uma força de primeira linha, não é brincadeira. Sim, acho que a Aliança do Grande Yin só coleta pedras espirituais de cultivadores livres como nós, eles não ousariam coletar de pessoas dessas forças, afinal, a base da Aliança do Grande Yin ainda é muito frágil. As pessoas ao redor estavam todas comentando, curiosas para ver como a Aliança do Grande Yin lidaria com esse discípulo do Palácio das 9 Montanhas. Ao ouvir as conversas ao redor, o homem gordo estava presunçoso, com um rosto extremamente orgulhoso. Dengue. Assim que o homem gordo pensou que os deixariam passar, uma força tremenda os atingiu. O homem gordo, juntamente com vários guardas, foram todos arremessados para longe pela imensa força, aterrissando em uma terra árida e distante. Nada de pedras espirituais, saiam daqui. Se perturbarem a ordem novamente, da próxima vez eu tiro a vida de vocês, disse o guarda friamente. 8º nível do reino do mar divino. As pupilas de Jian Li se contraíram. Aqueles guardas eram todos cultivadores do 8º nível do reino do mar divino. Que gesto grandioso da Aliança do Grande Yin, usar cultivadores do 8º nível do reino do mar divino como guardas. Os cultivadores do 8º nível do reino do mar divino podiam ser anciãos em sua seita demoníaca das fontes amarelas, mas ali eram apenas guardas. E havia pelo menos 8 desses guardas. Qual foi exatamente a origem dessa Aliança do Grande Yin? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 132. A bola de espada aparece. Parece que essa aliança do Grande Yin tem algo a seu favor, pensou Jian Li consigo mesmo. Jian Li então olhou para o homem gordo e ativou o sistema de roteiro da vida. Imediatamente depois, o roteiro de vida do homem gordo apareceu na mente de Jian Li. Nome, Wang Shu. Reino do rio espiritual, 5º nível. Destino a talento extraordinário, azul a temperamento brutal, vermelho a morte prematura, cinza. Roteiro de vida, personagem secundário em venerável demônio imortal, discípulo verdadeiro do Palácio das 9 Montanhas. Neto de um ancião interior do Palácio das 9 Montanhas, extraordinariamente talentoso, extremamente cruel e sedento de sangue. E que acaba sendo morto casualmente por um cultivador de alto nível. Favorabilidade 0.
Ponto de virada recente nenhum. Então ele é um verdadeiro discípulo do Palácio das 9 Montanhas e neto de um ancião, compreendeu Jian Li. Os vários guardas que cercavam Wang Shu eram todos cultivadores do Reino do Mar Divino, e eram membros de elite do Palácio das 9 Montanhas, ali para proteger Wang Shu. Wang Shu olhou para os guardas distantes com o rosto extremamente sombrio. Eles não se importavam nem um pouco com o Palácio das 9 Montanhas. Caramba! Jovem mestre, a força deles é muito grande, devemos aguentar por enquanto. O guarda ao lado dele viu a expressão de Wang Shu e o aconselhou, temendo que Wang Shu quisesse iniciar outro conflito. Wang Shu limpou o sangue do canto da boca e disse em voz grave, "E não é só o Vale do Grande Yin? Eu não vou entrar." As pessoas ao redor cochichavam em voz baixa, claramente zombando de Wang Shu. Wang Shu sussurrou algumas palavras para o guarda ao seu lado, depois levantou-se lentamente e caminhou, sem expressão, em direção à parte de trás da entrada. Bang! Assim que todos pensavam que Wang Shu e seu grupo estavam prestes a partir, os guardas de Wang Shu lançaram um ataque repentino contra vários cultivadores na multidão. A violência esmagou diretamente várias pessoas. As pupilas de todos se contraíram ligeiramente. Esse discípulo do Palácio das 9 Montanhas era tão arrogante. Essas poucas pessoas foram mortas apenas por terem dito algumas palavras desagradáveis. Os guardas da Aliança do Grande Yin, ao longe, não demonstraram nenhuma reação, parecendo indiferentes a isso. Blá 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 blá, se eu ouvir você falar blá 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 de novo, aqueles poucos caras serão o seu destino, disse Wang Shu friamente, e então conduziu seus guardas para fora. Todos permaneceram em silêncio, observando-os partir. Um lampejo de escárnio brilhou nos olhos de Jian Li. Matar alguns caras do reino do rio espiritual era apenas o começo, e ele agia como se fosse tão poderoso. É tão interessante assim de se ver? Perguntou Jian Li observando a cena não muito longe dali. Uma voz sombria soou no ouvido de Jian Li. Jian Li virou ligeiramente a cabeça e constatou que era de fato Wang Shu. Você está falando comigo? Jian Li olhou para Wang Shu sem expressão. Lu Yanxi abraçou Jian Li com força, enquanto a energia yin profunda circulava dentro de seu corpo. Se aquele cara realmente se atreveu a enfrentar o irmão Jian Li, então. Lu Yanxi mordeu o lábio. Muitas pessoas ao redor observavam a cena com considerável interesse. A incomparavelmente bela aparência de Jian Li e a figura cativante e inigualável de Lu Yanxi atraíram muita atenção. Aquele jovem bonito vai ter azar. Que pena para um rosto tão bonito. Sim, um cultivador do reino do rio espiritual se aventurar no Vale do Grande Yin ainda é muito jovem, e ele ainda trouxe uma jovem tão delicada consigo. Muito bem, vamos lá, não precisa ficar olhando. Esses dois definitivamente não terão um bom fim. Embora aquela pessoa do Palácio das 9 Montanhas tenha sofrido um revés com os guardas, lidar com dois cultivadores do reino do rio espiritual ainda não é problema. As pessoas que estavam por perto conversavam. Eles também perceberam que o discípulo do Palácio das 9 Montanhas havia sofrido uma derrota para os guardas e queria encontrar alguém para afirmar sua dominância. E Jian Li e Lu Yanxi, ambos no reino do rio espiritual, eram sem dúvida os melhores candidatos. Não muito longe da entrada, havia uma mulher deslumbrante vestida de vermelho. Ela tinha cerca de 16 ou 17 anos, pele tão clara quanto a neve e traços tão belos quanto uma pintura. Seus olhos cativantes emanavam um profundo encanto. Suas orelhas pequenas e delicadas também tinham penugem branca, o que as deixava extremamente fofas. Princesa, devemos ir ajudar aquele jovem? Perguntou lentamente uma bela criada ao lado da mulher requintada. A mulher requintada sorriu radiante, seus lábios vermelhos vibrantes incrivelmente atraentes, que combinados com o vestido vermelho, formavam uma composição charmosa e elegante. O único pequeno defeito era que a curva do seu peito parecia ainda não estar totalmente desenvolvida, mas essa curva suave também tinha o seu charme único. Vamos esperar para ver. Não acho que esse rapaz seja tão ingênuo assim. A mulher requintada sorriu, com os olhos brilhando de uma intensidade incomum. Ao ver isso, a empregada não disse mais nada, apenas seguiu a mulher requintada para observar a cena não muito longe dali. Deixe comigo. Jian Li sussurrou no ouvido de Lu Yanxi. Ele sentiu uma força poderosa e violenta dentro do corpo de Lu Yanxi, como se estivesse se agitando, pronta para explodir a qualquer momento. Embora não soubesse que tipo de poder era aquele para Lu Yanxi, que estava apenas no estágio inicial do reino do rio espiritual. Usar tal poder certamente teria um custo considerável. Lu Yanxi mordeu seus lábios cor de cereja e assentiu. Ela confiava em Jian Li. Se você prejudicar seu cultivo agora e cortar suas mãos, posso poupar sua vida de cachorro. Jian Li então falou fracamente. Jian Li não reprimiu a voz e sua voz clara ecoou por todo o ambiente. Assim que Jian Li falou, não apenas Wang Shu e os guardas ao seu lado ficaram atônitos. Os muitos cultivadores e membros da raça demoníaca que assistiam nas proximidades também ficaram atônitos. Será que essa criança não estava totalmente acordada? Esses guardas eram cultivadores poderosos do reino do mar divino. Para um sujeito do reino do rio espiritual ameaçar seu povo na frente de vários especialistas do reino do mar divino, será que ele estava cansado de viver? Vamos lá, deixe-me ver quais habilidades você, um cara do reino do rio espiritual, tem. Wang Shu riu com extrema raiva. Enquanto Wang Shu falava, ele também ativava o ki espiritual dentro de seu corpo. Ele queria dar uma lição pessoal naquele sujeito. As pessoas da Aliança do Grande Yin eram uma coisa, mas esse cultivador do reino do rio espiritual, que apareceu do nada, ousou falar com tanta arrogância. Eu já sou tão discreto, e mesmo assim alguém vem procurar confusão, suspiro. Jian Li suspirou baixinho. Uma intensa intenção assassina emanou do corpo de Jian Li. Svi.
Imediatamente depois, uma luz dourada em forma de espada emanou do corpo de Jian Li, dirigindo-se diretamente para Wang Shu. No instante em que a luz da espada surgiu, uma intenção assassina implacável emergiu no ar, fazendo com que todos ao redor sentissem um arrepio na espinha. Wang Shu, não muito longe dali, teve as pupilas contraídas. Isso era. Os guardas próximos a Wang Shu mudaram suas expressões de forma ainda mais drástica. Jovem mestre, tenha cuidado, isso é um orbe de espada. Pare depressa. Você não pode. Pequena besta, se você ousar tocar no meu jovem mestre, nosso palácio das 9 montanhas exterminará toda a sua família. Vários guardas gritaram rapidamente avançando em direção a Wang Shu, com os rostos tomados por ferocidade e medo. Se o jovem mestre deles morresse aqui, eles não precisariam viver e voltar. Capítulo 133. Espadachim. Mas como a velocidade desses guardas se compara à da espada de Jian Li? Antes que pudessem alcançar Wang Shu, o projétil de espada já havia sido disparado à sua frente. A expressão de Wang Shu também mudou drasticamente. A gélida intenção da espada, emitida pela luz da espada, fez seus pelos se arrepiarem. O medo incessante se espalhou pelo coração de Wang Shu. Vou morrer. A mente de Wang Shu ficou em branco, e o medo fez perder completamente a capacidade de pensar. Assim que o raio da espada surgiu diante de Wang Shu, um escudo dourado emanou do corpo dele. Chá! A luz da espada foi firmemente bloqueada pelo escudo dourado, incapaz de avançar 1 centímetro sequer. A testa de Wang Shu estava coberta de suor frio. Ele quase se esqueceu de que tinha um talismã espiritual de seu avô protegendo, o qual geraria um escudo para protegê-lo quando pressentisse perigo fatal. Hahaha, seu verme, você quer me matar? Só na sua próxima vida. Wang Shu se recuperou do medo e então deu uma gargalhada descontrolada. O olhar de Wang Shu para Jian Li também era extremamente feroz. Esse pirralho realmente o assustava. Os guardas que estavam ao longe também chegaram ao lado de Wang Shu, soltando um leve suspiro de alívio. Irmãozinho, fomos cegos e te ofendemos, jovem herói. Peço desculpas aqui. Por favor, retire sua pílula da espada, disse o guarda ao lado dele rapidamente. Nesse instante, ao verem que seu jovem mestre ainda estava ileso, os guardas também recuperaram a compostura. O dever deles como guardas era proteger seu jovem mestre, não buscar conflito. Além disso, qualquer um que possuísse uma pílula de espada como aquela certamente não pertencia a uma seita menor. Era melhor baixar a cabeça por enquanto, levar seu jovem mestre para longe em segurança, e sempre haveria uma chance de vingança. Cale a boca. Você vai pedir desculpas para esse pequeno demônio? Ela sequer merece? Wang Shu ficou imediatamente furioso ao ver seus guardas curvando-se humildemente diante de Jian Li. A expressão do guarda era extremamente desagradável. Se Wang Shu não fosse neto do ancião, ele já teria lhe dado 2 tapas na cara. Pequena besta, venha, continue. Deixe-me ver o quão poderoso é o seu golpe de espada. Wang Shu já estava um tanto desvairado, rugindo furiosamente. Jian Li balançou levemente a cabeça, nunca tendo visto um pedido tão absurdo. Então, atenderei ao seu desejo, disse Jian Li com indiferença. Imediatamente depois, a mente de Jian Li começou a se agitar. A luz da espada à distância liberou uma aura assassina aterradora. No instante em que essa aura assassina aterradora surgiu, uma energia violenta emergiu no ar. Os rostos dos guardas próximos mudaram drasticamente. Este projétil de espada. A espada de Jian Li não era uma espada de Jian Li comum, era uma espada de Jian Li das 7 mortes, contendo intenção assassina. Com o pensamento, Jian Li podia ativar a intenção assassina dentro da espada de Jian Li. À medida que a intenção assassina se desenrolava, o projétil de espada irrompeu com um poder ainda mais aterrador. Rachadura. O escudo dourado que envolvia Wang Shu começou a se estilhaçar. Wang Shu começou a entrar em pânico. Como isso era possível? Como o golpe de espada daquela pequena besta podia ser tão poderoso? Parar. Os olhos dos guardas se arregalaram, e o poder espiritual em suas mãos irrompeu em direção à pílula da espada, tentando derrubá-la. Rasgar. Mas no instante, o escudo dourado foi despedaçado pelo projétil de espada, que estava carregado de uma intenção assassina arrepiante, e o projétil de espada disparou. Uma cabeça com olhos arregalados voou alto no ar. Então caiu na mão do guarda. O guarda que segurava a cabeça de Wang Shu tremia. Wang Shu estava morto. Tudo havia acabado. Os outros guardas sentiram um arrepio percorrer seus corpos. O jovem mestre estava morto. O jovem mestre estava morto. Eles não conseguiam imaginar que tipo de punição receberiam. Muitos dos espectadores próximos também ficaram perplexos. Ele simplesmente os matou assim com apenas um projétil de espada. Pequeno demônio, eu não te disse para parar. Vários guardas então rugiram, avançando em direção ao corpo de Jian Li, com a intenção de tirar sua vida imediatamente. De qualquer forma, eles tinham que matar aquele pirralho, senão certamente não sobreviveriam. O guarda que segurava a cabeça de Wang Shu também alargou e avançou diretamente em direção a Jian Li. Vários guardas eram todos cultivadores do reino do mar divino, com o poder espiritual circulando plenamente em seus corpos, e auras violentas fluíam por toda parte. Os lábios de Jian Li se curvaram levemente. Será que essas pessoas tinham esquecido de algo? Voxos. A luz dourada da espada, vinda de perto, ricocheteou de volta. O projétil de espada, contendo a intenção da espada das 7 mortes, dividiu-se em vários feixes de luz de espada, todos disparados em direção às costas dos guardas. Uma aura gélida pairava no ar. Nada bom. Vários guardas sentiram um sobressalto repentino no coração, como se uma aura extremamente aterradora estivesse passando rapidamente por trás deles.
Sua pílula da espada ainda estava do lado de fora. Isso era ruim. Ah, não! Entre gritos e o som de carne sendo rasgada, os corpos de vários guardas também foram decepados pelo projétil de espada. Vários guardas perderam a força vital antes mesmo de se aproximarem de Jian Li. Havia sangue e partes de corpos espalhados por toda parte. A cena era extremamente sangrenta. Assim, Wang Shu e seu grupo foram completamente aniquilados, sem que ninguém sobrevivesse. Lu Yongxi, que estava ao lado de Jian Li, arregalou os olhos. Será que o irmão Jian Li era realmente tão poderoso assim? Matar Wang Shu foi uma coisa, mas os guardas de Wang Shu eram cultivadores do reino do Mar Divino. Sob o golpe de espada de Jian Li, eles também não tinham qualquer poder de resistência. Caramba, que crueldade! Aquelas pessoas eram do Palácio das 9 Montanhas, e ele simplesmente as matou assim. Aquele cara estava mesmo pedindo por isso. Ele podia simplesmente ter fugido e nada teria acontecido, mas ele tinha que buscar a morte por conta própria. Ele chutou uma placa de ferro e quebrou a perna. Não, a vida dele quebrou. Os cultivadores ao redor conversavam entre si, claramente sem muita preocupação com a morte de Wang Shu. Contudo, seus olhares dirigidos a Jian Li já não continham qualquer traço de casualidade. Em vez disso, havia profunda apreensão e respeito. Uma existência capaz de aniquilar casualmente um cultivador do reino do Mar Divino, e em uma idade tão jovem, não era alguém que eles pudessem se dar ao luxo de provocar. Logo em seguida, depois de Jian Li ter recolhido todos os seus despojos de guerra, ele puxou Lu Yongxi e caminhou em direção à entrada. A multidão reunida em frente abriu caminho, formando uma trilha. Jian Li não teve educação e puxou Lu Yongxi diretamente para dentro. Não muito longe dali, a garota de vestido vermelho franziu levemente os lábios, com os olhos fixos em Jian Li. Que rapaz bonito, esse rapaz é bom, pensou a moça. Princesa, devemos recrutar esses dois para o nosso comando? A criada ao lado da garota percebeu os pensamentos da princesa e então falou. Os lábios cor de cereja da garota de vestido vermelho se entreabriram. Vamos dar uma olhada. Pouco tempo depois, Jian Li e Lu Yongxi chegaram à entrada do Vale do Grande Yin. Uma aura gélida e contínua emanava da entrada do Vale do Grande Yin. 2 pessoas, um total de 20.000 pedras espirituais de alta qualidade. Disse o guarda na entrada, indiferente. Ele pareceu completamente indiferente às ações de Jian Li naquele momento. Espere, você não precisa coletar as pedras espirituais daqueles dois. Justo quando Jian Li estava prestes a pegar as pedras espirituais, uma voz clara e etérea soou atrás dele. A voz era extremamente melodiosa e etérea, transmitindo uma sensação muito agradável. Capítulo 134. Princesa da raça da Raposa Celestial. Essa não é a princesa do clã da Raposa Celestial? Porque ela também está aqui. Que privilégio, hoje posso ver 2 belezas estonteantes de uma só vez. Ela deve estar aqui novamente para reunir o poder do Grande Yin no reino secreto do Grande Yin. Estou com tanta inveja. Ela vem ao reino secreto do Grande Yin todo mês para reunir o poder do Grande Yin. Esta é a 8ª vez este ano. Será esta a herança do clã da Raposa Celestial, uma das principais raças demoníacas? Os tokens do reino secreto do Grande Yin são tão fáceis de obter. Hehe, esta princesa é a filha mais amada do grande sábio do Mar Coberto. O que são alguns tokens do reino secreto do Grande Yin para ela? Muitas discussões acaloradas surgiram nas proximidades. Muitas pessoas se sentiram atraídas pela beleza da jovem. Jian Li virou a cabeça na direção da origem do som e viu uma jovem encantadora vestida de vermelho aparecer diante de seus olhos. A beleza da jovem não era inferior à de Lu Yongxi, e seus olhos cativantes revelavam um toque de charme extremo. Jian Li ativou imediatamente o sistema de roteiro da vida. Nome, Sumengli. Reino Mar Divino 2º nível. Físico da raposa celestial de 9 caudas. Destino beleza sedutora, azul é talento de grande sábio é roxo, personagem feminina secundária predestinada, azul charmosa e comovente azul, roteiro de vida, personagem feminina coadjuvante em imperador dragão supremo filha do grande sábio do mar invertido do clã da raposa celestial. Com talento extraordinário, uma lendária raposa celestial de 9 caudas, muito amada pelo grande sábio do mar invertido. Encontrou o protagonista Tang Long por obra do destino e prestou-lhe grande auxílio em sua jornada para se tornar imperador dragão. Favorabilidade 10. Ponto de virada recente em 6 dias consegui cultivar o poder do Grande Yin no reino secreto do Grande Yin. O roteiro da vida de Sumengli passou pela mente de Jian Li, princesa do clã da Raposa Celestial de 9 caudas, filha do grande sábio do mar invertido. Essas identidades eram incrivelmente poderosas. O clã da Raposa Celestial é uma das principais raças demoníacas, figurando entre as melhores do continente antigo estéreo. Disse que a Raposa Celestial de 9 caudas possui um físico extremamente poderoso entre as raposas celestiais, com talento extraordinário. Contanto que se desenvolva bem, tornar-se uma santa será tão fácil quanto respirar. E o grande sábio do mar invertido, em um mundo onde seres supremos raramente aparecem. Um grande sábio é basicamente o limite máximo de poder de combate do continente antigo estéreo. A personagem feminina coadjuvante de Imperador Dragão Supremo. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Mais um roteiro novo. Parece haver muitos protagonistas neste continente antigo e estéreo, então não precisa se preocupar em não ter protagonistas para farmar. Jian Li então observou a recente virada de Sumengli, o poder do Grande Yin. Será que ela também está indo para o reino secreto do Grande Yin? No entanto, ela de fato conseguiu reunir o poder do Grande Yin. Diversos pensamentos passaram pela mente de Jian Li, mas seu rosto permaneceu sereno. Lu Yangxi, por outro lado, segurou o braço de Jian Li com firmeza, franzindo ligeiramente a testa.
Ela não gostava daquela mulher, especialmente do jeito como ela olhava para Jian Li, como se ele fosse uma presa. Irmãozão, podemos ser amigos? Meu nome é Su Mengli. Você estava tão estiloso quando matou agora há pouco. Su Mengli revelou um sorriso inocente e encantador. Conforme Su Mengli se aproximava, os espectadores que estavam próximos foram dispensados pelas criadas de Su Mengli. Ninguém apresentou objeções, afinal, tratava-se da princesa do clã da Raposa Celestial, quem ousaria se opor? No entanto, muitas pessoas olhavam para Jian Li com inveja. Uma linda garotinha ao lado dele era uma coisa, mas essa deslumbrante princesa do clã da Raposa Celestial também parecia bastante interessada em Jian Li. De fato, alguns morrem de sede, enquanto outros morrem afogados. Este mundo é muito injusto. Não é simplesmente que ele seja um pouco mais forte e um pouco mais bonito? Será que ser bonito dá o direito de fazer o que quiser? Muitos dos demitidos resmungaram por dentro. Se olhares matassem, Jian Li já teria morrido 1000 vezes. Quando todos os espectadores foram dispensados. Na entrada, além dos guardas, restavam apenas Jian Li, Lu Yongxi e Su Mengli. Você não tem medo de que eu te mate? Perguntou Jian Li, encarando Su Mengli diretamente. Para ser justo, essa princesa do clã da Raposa Celestial era bastante atraente. É que a lua dela era um pouco pequena. Jian Li não pôde deixar de reclamar internamente. O corpo de Su Mengli enrijeceu, um lampejo de pânico cruzando seus olhos, como se ela não esperasse que Jian Li dissesse aquilo. Ela tinha visto a força de Jian Li com seus próprios olhos. Se ele realmente pretendia atacá-la, ela pode não estar realmente. Lu Yangxi apertou o braço de Jian Li com mais força, seu poder e misterioso interno já se preparando secretamente. Lu Yangxi já havia decidido que se Jian Li realmente planejasse agir, ela cooperaria com ele para matar todos ali. Sem sobreviventes, isso seria perfeito. Pelas conversas que aquelas pessoas tiveram agora há pouco, ela percebeu que a identidade daquela pessoa não era simples e que eles não podiam se dar ao luxo de provocá-la. No entanto, se o irmão Jian Li realmente pretendesse agir, Lu Yangxi não recuaria. Era só uma brincadeira. Você não levou a sério, né? A gente se conhece melhor se tiver a chance. Jian Li sorriu. Imediatamente depois, Jian Li puxou Lu Yangxi diretamente para o Vale do Grande Yin. Aquela raposinha acabou de dizer que não era preciso pagar pedras espirituais. Um ingresso grátis. Por que não aproveitar? Os guardas não os impediram, mas permitiram que Jian Li e Lu Yangxi entrassem. Su Mengli mordeu o lábio, erguendo o pequeno punho. Como ele se atrevia a assustá-la? Cara, você conseguiu despertar meu interesse, resmungou Su Mengli friamente em seu íntimo. Princesa, aquelas duas pessoas. Após um instante, a criada de Su Mengli aproximou-se lentamente, com as sobrancelhas ligeiramente franzidas. Aquele pirralho ousou me ameaçar. Se eu o encontrar lá dentro, vou garantir que ele passe vergonha. Su Mengli bufou friamente, um sorriso sedutor surgindo no canto de seus lábios. Vale do Grande Yin. A fria energia Yin que dentro do Vale do Grande Yin tornou-se mais intensa. O ambiente interno apresentava um contraste marcante com o exterior. Lá fora era desolado e árido, enquanto dentro do Vale do Grande Yin, embora o frio Yin que se tornasse cada vez mais intenso. No entanto, ao redor, havia plantas e árvores que emanavam uma rica energia Yin que, sob o vento Yin que soprava, seus galhos e folhas balançavam, produzindo sons farfalhantes. Assim que Jian Li entrou no Vale do Grande Yin, sentiu uma energia fria vindo em sua direção de todas as direções. Embora não causasse nenhum dano ao corpo de Jian Li, essa fria energia Yin que sempre lhe causava uma sensação estranha. E depois que Lu Yangxi entrou no Vale do Grande Yin, ela ficou cada vez mais à vontade, ainda mais radiante. Irmão Jian Li, eu pensei que você realmente ia matar aquele Su Mengli agora mesmo. Lu Yangxi caminhou lentamente ao lado de Jian Li. Devido à forte corrente de ar frio que no Vale do Grande Yin, o voo em grandes altitudes não era adequado. Quanto mais perto do topo, mais gélido se tornava o que frio. Mais importante ainda, havia muitas bestas espirituais poderosas acima do Vale do Grande Yin. Entrar no ar inevitavelmente levaria a ataques dessas bestas espirituais. Se eu ousasse agir, não se deve mexer com as criadas dela, e os guardas podem até interferir. Afinal, ela é filha de um grande sábio, alguém que não podemos provocar agora, disse Jian Li. Capítulo 135. Essência dourada inata. Por meio do sistema de roteiro da vida, Jian Li detectou que todas as servas de Su Mengli eram poderosas usuárias do Reino do Mar Divino em nível avançado. Jian Li não tinha, naquele momento, confiança suficiente para enfrentar os poderosos guerreiros do nível avançado do Reino do Mar Divino. Os cultivadores do estágio final do Reino do Mar Divino já haviam começado a entrar em contato com o profundo poder da vida e da morte. Esse era um poder extremamente aterrador, e somente dominando completamente o profundo poder da vida e da morte alguém poderia avançar ao reino da vida e da morte e se tornar uma figura poderosa nesse reino. Jian Li tinha plena consciência de si mesmo sabendo que agora podia matar aqueles cultivadores de baixo nível do reino do mar divino com a mesma facilidade com que mata galinhas. Contudo, se ele realmente se deparasse com um cultivador do reino do mar divino que dominasse o profundo poder da vida e da morte, não seria tão fácil lidar com ele. Além disso, muitos cultivadores do reino do mar divino possuíam tesouros espirituais de grau terrestre e diversas artes marciais poderosas. Jian Li não só tinha trunfos na manga, como também habilidades únicas, e sua força não deveria ser subestimada. Correr tal risco por uma mera princesa do clã da Raposa Celestial era desnecessário. Além disso, ela havia dispensado ele da taxa de entrada de 20.000 pedras espirituais de alta qualidade. Realmente não valia a pena matá-la. Logo em seguida, os dois continuaram caminhando para o interior do Vale do Grande Yin. Ao longo do caminho, Jian Li interceptou todas as oportunidades que tinha visto lá fora. Diversas plantas espirituais, pedras espirituais e materiais.
Lu Yanxi, que estava ao lado dele, passou do choque inicial à habituação, e depois à completa dormência. Ela achava que sua sorte já era excelente, mas comparada à de Jian Li, era absolutamente patética. O irmão Jian Li deve ser o filho do Dao Celestial. Veja quantas coisas boas ele conquistou ao longo do caminho. Lu Yanxi não pôde deixar de lamentar em seu coração. Jian Li não era mesquinho com os tesouros que obtinha. Basicamente, ele dava a Lu Yanxi tudo que não podia usar, mas que lhe era útil. Afinal, Lu Yanxi podia ser considerada a mulher dele. Além do passo final, tudo que devia e não devia ser feito já havia sido feito. Melhorar a força dela seria definitivamente melhor. Ao longo do caminho, eles encontraram muitos cultivadores que viam Jian Li e Lu Yanxi como cultivadores do reino do rio espiritual e queriam tirar vantagem de Jian Li. Basicamente, eles foram massacrados por Jian Li. Apenas aqueles que queriam tirar vantagem de Jian Li contribuíram com muitos tesouros para ele. Os dois continuaram caminhando lentamente para frente. Vale do Grande Yin, em uma selva densa. Este local ficava a apenas 50 li de Jian Li e Lu Yanxi. A selva estava repleta de um yin que gélido, e a mistura de sangue e que frio tornava toda a selva extraordinariamente aterradora. Bang, bang, bang. Muitos estrondos ecoaram na selva, e múltiplas forças espirituais violentas surgiram ao redor. A selva e as árvores ao redor haviam sido completamente destruídas. Estava tudo desarrumado, uma extensão árida. Song Qiao entregue a essência metálica congênita. Isso não é algo que você possa possuir. Um rugido feroz ecoou na selva. Em seguida, ouviram-se vários assobios violentos do poder espiritual. Um jovem vestindo uma longa túnica, já esfarrapada, tinha muito sangue escorrendo do corpo. Mas mesmo assim, o jovem continuou brandindo sua longa espada, lutando incansavelmente. De todas as direções, um grupo de cultivadores vestindo armaduras de couro verde lançou um ataque feroz contra o jovem. Entre os cultivadores que usavam armadura de couro verde, o líder era um homem de meia idade com uma tatuagem no braço. Enquanto liderava seus homens para cercar o jovem, o homem de meia idade não parava de gritar alto. Parecia que ele queria quebrar a vontade do jovem com a sua voz. Li Lulin, você está sonhando. Se você quer a essência metálica congênita, me dê 1 milhão de pedras espirituais de alta qualidade. Caso contrário, sem acordo. O jovem resistiu com dificuldade. Hehe, então verei quanto tempo você aguenta. Quero ver quais habilidades um verdadeiro discípulo da Terra Sagrada de Taishu possui, disse o homem de meia idade com ferocidade. O rosto do jovem empalideceu e ele parecia que ia desmaiar a qualquer momento, mas continuou a persistir teimosamente. Após algum tempo, o jovem encontrou uma brecha no cerco, rompeu-o e fugiu para longe. Li Lulin percebeu que muitos de seus homens não conseguiam derrotar um discípulo verdadeiro da Terra Sagrada de Taishu gravemente ferido, e até mesmo permitiram que ele rompesse o cerco. Persigam-no. Muitos de nós não conseguimos lidar nem com um único discípulo verdadeiro da Terra Sagrada de Taishu. Se isso vazar, o que dirão da nossa seita da armadura verde? Li Lulin disse com ferocidade. Após falar, ele liderou seus subordinados em uma perseguição na direção para onde Song Qiao havia fugido. O grupo atravessou a selva correndo, provocando inúmeras ondas de Qi. O coração de Song Qiao ficou ainda mais gelado ao ver Li Lulin perseguindo-o implacavelmente. Esses malditos membros da seita da armadura verde. Assim que eu conseguir aprimorar minha espada espiritual, com certeza vou aniquilar todos eles. Descobriu-se que aqueles cultivadores que usavam armadura de couro verde pertenciam à seita da armadura verde. Embora a seita da armadura verde fosse apenas uma força de primeira linha, ela possuía conexões complexas com a aliança do Grande Yin. Portanto, eles eram um osso duro de roer, mesmo entre as forças de primeira linha. Até mesmo uma terra sagrada pagaria um preço muito alto para destruí-los. Assim, os discípulos da seita da armadura verde eram como arroaceiros. Ousavam morder qualquer um que vissem, não havia ninguém que não provocassem, eram um bando de lunáticos. Song Qiao obteve um fragmento de essência metálica congênita em um local perigoso no Vale do Grande Yin, que por acaso foi visto por Li Lulin e outros. Então começou uma luta sem fim. Song Qiao naturalmente mencionou seu título de verdadeiro discípulo da Terra Sagrada de Taishu, mas esses caras não deram a mínima. Depois de saberem que ele era um discípulo da Terra Sagrada de Taishu, ficaram ainda mais animados. A essência metálica congênita é um material extremamente raro, essencial para que tesouros espirituais de grau terrestre avancem para tesouros espirituais de grau celestial. Além disso, como não pode ser forjado artificialmente e só pode ser cultivado naturalmente, sua raridade aumentou ainda mais. Song Qiao segurava a essência metálica congênita na mão, vários pensamentos passando por sua mente enquanto considerava maneiras de escapar. Enquanto Song Qiao pensava, Li Lulin e os outros atrás dele já estavam se aproximando. Hahaha, um discípulo da Terra Sagrada de Taishu não passa disso. Entregue a essência metálica congênita agora, e eu pouparei sua vida. Caso contrário, se o pegarmos, você não terá um bom fim. Li Lulin disse então ferozmente, olhando para Song Qiao com olhos extremamente cruéis. Sentindo a violenta aura do poder espiritual atrás dele, o coração de Song Qiao ficou ainda mais pesado. Song Qiao respirou fundo. Se não houvesse outra maneira, ele só poderia dar a eles a essência metálica congênita. Embora os tesouros fossem importantes, se a vida dele acabasse, tudo acabaria. Infelizmente, parece que eu não deveria ter tido essa oportunidade. O coração de Song Qiao estava solene, e ele imediatamente se preparou para lançar a essência metálica congênita. No momento em que Song Qiao estava prestes a jogá-lo, ele de repente viu um jovem incomparavelmente bonito e uma jovem deslumbrante diante dele. Os olhos de Song Qiao brilharam e uma ideia surgiu em sua mente. Irmão Júnior Lin, irmã Júnior Li, está aí a essência metálica congênita que obtive no Vale do Grande Yin. Levem-na de volta ao mestre rapidamente.
Vou levar esses patifes embora, gritou Song Qiao, e então arremessou uma caixa, mirando diretamente em Jian Li e Lu Yanxi. Após arremessar a caixa, Song Qiao mudou de direção e imediatamente fugiu. Capítulo 136. Matando no Vale. Li Lulin e os outros atrás de Song Qiao tinham semblantes sombrios. Pirralho, se você ousar pegar essa coisa, você está morto, disse Li Lulin friamente. Ele não sabia se a caixa continha algo, mas Li Lulin não se atreveu a arriscar. A essência metálica congênita era muito importante, e Li Lulin não queria cometer nenhum erro. Essência metálica congênita? Jian Li estreitou ligeiramente os olhos, e então a pílula da espada das 7 mortes se transformou em uma luz de espada. Svi. Com um som de rasgo, a caixa arremessada foi cortada ao meio pela luz da espada. Estava vazia, sem nada dentro. Jian Li fez beicinho. Que truque infantil, tentando me enganar. No entanto, a essência metálica congênita. Se eu possuísse a essência metálica congênita, meu pílula da espada das 7 mortes deveria ser capaz de avançar para o nível de tesouro espiritual de grau celestial. Jian Li então olhou para Song Qiao, ativando o sistema de roteiro de vida. O roteiro de vida de Song Qiao apareceu na mente de Jian Li. Nome, Song Qiao. Reino a 3º nível do Reino do Mar Divino. Físico espiritual do elemento metal. A destino e sorte incrível. Azul a talento do Rei Sábio. Azul, soberano regional. Azul, roteiro de vida, personagem secundário e imperador dragão supremo, discípulo verdadeiro da terra sagrada de Taishu, insidioso e astuto, implacável em suas ações. Favorabilidade menos 40. Ponto de virada recente. 2 dias depois, encontrou o líquido da essência do Nirvana perto da entrada do reino secreto do Grande Yin em coordenadas 445.366, aumentando muito sua força. Um verdadeiro discípulo da terra sagrada de Taishu, 3º nível do reino do mar divino, Jian Li estreitou ligeiramente os olhos. E uma boa oportunidade, líquido da essência do Nirvana. Parece ser exatamente o que é necessário para o 3º nível do Sutra de cultivo do Nirvana da Fênix. Não esperava encontrar isso aqui. Song Qiao, que havia mudado de rota, não esperava que Jian Li fosse tão decisivo, abrindo a caixa sem nem olhar. Pirralho desgraçado, da próxima vez você aprenderá uma lição. Assim que Song Qiao terminou de pensar, Li Lulin, atrás dele, já havia liderado seus homens para bloquear sua retirada. Garoto, nada mal. Nós, da seita da armadura verde, estamos cuidando dos nossos negócios. Pode vazar. Li Lulin olhou para Jian Li com desdém nos olhos. Após Li Lulin terminar de falar, ele ignorou Jian Li. Um grupo de pessoas então cercou Song Qiao. Nome, Li Lulin. Reino a 3º nível do Reino do Mar Divino. Físico da chama ardente. De destino, sorte excepcional. Azul, o talento de santo. Azul, soberano regional. Azul, calamidade da luz de sangue preto. É roteiro de vida, personagem secundário em imperador dragão supremo, discípulo verdadeiro da seita da armadura verde. Filho ilegítimo do mestre da seita da armadura verde. Após se apoderar da essência metálica congênita de Song Qiao, foi vítima de uma conspiração e morreu no Vale do Grande Yin. Favorabilidade menos 20. Ponto de virada recente, obtive a essência metálica congênita de Song Qiao no Vale do Grande em coordenadas 412.316. O roteiro da vida de Li Lulin também surgiu na mente de Jian Li. Song Qiao cedeu e entregou a essência metálica congênita a ele? Todas as pessoas ao seu redor eram cultivadores do 1º nível do Reino do Mar Divino, cuja força era realmente impressionante. A essência metálica congênita estava nas mãos de Song Qiao. Jian Li olhou para o lado oposto. Nesse momento, Song Qiao parecia não ter para onde fugir, cercado por Li Lulin e outros. Hahaha, por que você não corre? Você não é muito bom em correr? Li Lulin riu alto, com os olhos cheios de desdém enquanto olhava para Song Qiao. E se ele for um discípulo da terra sagrada de Taishu? Apesar de ter alguma habilidade, a dura realidade é que ele acaba se aliando a outros. Por mais talentoso e forte que seja, você ainda não está sendo perseguido por mim como um cão morto. Irmão Jian Li, devemos fazer alguma coisa? Lu Yanxi perguntou suavemente a Jian Li ao seu lado. Uma brisa suave soprou, e os belos cabelos da garota se ergueram em um arco cativante. É claro que vamos roubar seus tesouros e a essência metálica congênita, disse Jian Li, acariciando os belos cabelos de Lu Yanxi. Embora todos esses caras fossem cultivadores no estágio inicial do Reino do Mar Divino, enquanto não tivessem dominado o poder profundo da vida e da morte, não eram diferentes de fracotes à sua frente. Ei, posso conversar sobre algo com vocês? Jian Li então falou lentamente. Song Qiao, Li Lulin e os outros ficaram todos perplexos. O que há de errado com esse garoto? Discutir alguma coisa? Discutir o quê? Um mau pressentimento surgiu no coração de Li Lulin. O brilho da espada daquele jovem parecia um pouco cortante. Será que esse cara é algum personagem muito poderoso? Não, eu nem sequer tenho medo de um verdadeiro discípulo da Terra Sagrada. Por que teria medo de um pirralho como ele? Pirralho, o que você quer discutir? No entanto, por cautela, Li Lulin ainda não agiu precipitadamente. Ele decidiu esperar até ter a essência metálica congênita em mãos. A expressão de Song Qiao ao lado dele era estranha. Será que Li Lulin tinha enlouquecido? Sendo tão educado com um pirralho? Posso pedir a todos que me entreguem seus tesouros e a essência metálica congênita? Jian Li sorriu, parecendo extremamente tímido. Após Jian Li terminar de falar, Song Qiao, Li Lulin e os outros ficaram todos atônitos. Hahaha, esse pirralho perdeu a cabeça? Ele quer nos assaltar? Fico pensando de qual família rica de 2ª geração ele é. Será que ele realmente acha que este é o pequeno pedaço de terra da família dele? Será que este é um lugar onde se pode fazer o que quiser? É a primeira vez que alguém se atreve a falar assim com a nossa seita da armadura verde, e é um pirralho tão insignificante.
Todos os subordinados de Li Lulin riram alto, olhando para Jian Li com imenso desdém. Song Qiao, que estava cercado, também balançou a cabeça levemente. Ele havia pensado que o fato daquele pirralho ter rasgado sua caixa significava que ele havia descoberto seu plano. Inesperadamente, ele era apenas um garoto rico arrogante de segunda geração. Li Lulin também respirou aliviado. Ele pensava que era uma figura poderosa, mas acabou sendo apenas um sujeito teimoso que não conhecia o seu lugar. Pirralha, mudei de ideia. Vocês dois vão morrer aqui. Li Lulin então deu uma gargalhada alta. Jian Li ergueu uma sobrancelha. Parecia que ele havia sido subestimado novamente. Já riram o suficiente, disse Jian Li indiferentemente com um brilho frio nos olhos. Enquanto Jian Li falava, essas pessoas zombavam ainda mais, claramente já o considerando um homem morto. O riso desenfreado ecoou pela selva, dissipando completamente a atmosfera opressiva. A energia fria ao redor parecia ter sido bastante dispersada pelas risadas. Svi, svi, svi. Enquanto eles ainda riam descontroladamente, Jian Li já havia lançado seu golpe da espada das 7 mortes. A luz da espada tremeluziu na selva. A intenção violenta de matar interrompeu abruptamente o riso deles. Todos sentiam uma profunda opressão em seus corações, uma opressão que os deixava incrivelmente pesados. Pílula de espada. Esse garoto tem uma pílula de espada. Alguém exclamou. Rasgar. Assim que as palavras foram proferidas com um som estridente, os companheiros de Li Lulin ao seu lado foram atingidos pelo golpe da espada das 7 mortes de Jian Li. Sangue, carne dilacerada, gritos e sons de terror ecoavam descontroladamente pela selva. As pupilas de Li Lulin estavam cheias de medo. Os gritos de seus companheiros e o som de corpos sendo despedaçados enchiam seus ouvidos. Capítulo 137 Fusão da essência inata do ouro. Na selva do Vale do Grande Yin, rajadas de vento Yin agitavam continuamente a vegetação ao redor. A sede de sangue frio se alastrava pela selva. A intenção assassina, combinada com o vento Yin, tornou o ambiente, já sinistro, excepcionalmente aterrorizante. Os gritos agonizantes e os sons de corpos sendo despedaçados se misturavam ao medo e a lamentos extremos. Em pouco tempo toda a selva se transformou em um campo de Shura. Havia membros decepados por toda parte. Li Lulin e Song Qiao estavam cobertos por uma quantidade enorme de sangue fresco. Embora o raio da espada não os tenha atingido, eles já estavam envoltos em uma torrente de sangue. O coração de Li Lulin estava completamente tomado pelo medo. Em apenas alguns instantes, muitos de seus irmãos morreram diante de seus olhos. Eles estavam apenas rindo e conversando. Agora eles tinham se transformado em uma pilha de carne moída. O medo profundo fez perder completamente a capacidade de sentir raiva. Song Qiao, por outro lado, também sentiu um frio incomparável no coração. Todos esses caras eram cultivadores do reino do mar divino. Mesmo em seu auge, ele teria que despender um esforço considerável para matá-los a todos. No entanto, aquele jovem nem sequer moveu o corpo, simplesmente confiou em sua pílula da espada para matar todos. Ao que tudo indicava, ele havia cometido um erro. Song Qiao lembrou-se de como ele só queria desviar o desastre para outros e escapar, mas agora parecia que ele havia provocado uma existência ainda mais formidável. Você ainda acha isso engraçado? Jian Li continuou falando. O projétil da espada das 7 mortes se dividiu em múltiplos raios de espada, circulando em torno de Li Lulin e Song Qiao. A intenção assassina que emanava deles deixou os dois completamente imóveis. Irmãozinho não. Irmãozão. Vovô, não tem graça, só nos diga o que você quer, e nós daremos tudo a você, disse Li Lulin amargamente. Ele sempre fora aquele que ameaçava os outros, mas agora era facilmente controlado sua vida por um fio. Verdadeiramente, o Dao Celestial tem reencarnação. Onde está a essência metálica congênita? Jian Li ignorou Li Lulin e olhou para Song Qiao. O corpo de Song Qiao tremeu levemente, e o sangue que o envolvia causou-lhe um ligeiro desconforto. Se eu lhe der a essência metálica congênita, você pode me deixar ir? Sou um discípulo da terra sagrada de Taishu. Prometo não lhe causar nenhum problema, disse Song Qiao, tremendo. Você está negociando? Jian Li franziu ligeiramente a testa. Rasgar. Após a fala, um leve golpe de espada cruzou seu caminho. Ah não, acompanhado de um lamento doloroso. A mão direita de Song Qiao foi decepada instantaneamente e o sangue espirrou, atingindo Li Lulin, que estava por perto. O medo de Li Lulin aumentou. Ele percebeu que aquela pessoa era verdadeiramente cruel. Que discípulo da Terra Sagrada! Aos olhos dele, eles não passavam de merda de cachorro. Ele achava que era arrogante o suficiente, mas inesperadamente, diante daquele jovem, ele se mostrou um doce cordeirinho. No meu anel espacial, no meu anel espacial! Exclamou Song Qiao sem tempo para pensar. Após Song Qiao terminar de falar, ele usou seu poder espiritual para tentar estancar o sangramento por conta própria. Svi, svi, svi. Assim que Song Qiao começou a circular seu poder espiritual, um clarão de espada passou por ele, e sua cabeça voou para o alto com os olhos arregalados. Song Qiao parecia ver seu próprio corpo no ar. De quem era aquele corpo? Porque estava sem cabeça. Imediatamente depois, Song Qiao perdeu a consciência. Não teria sido melhor ter dito isso antes? Por que perder tanto tempo? Jian Li balançou a cabeça levemente. Li Lulin, que estava ali perto, já estava morrendo de medo. Aquele cara era um lunático. Este era um verdadeiro discípulo da terra sagrada de Taishu, e ele simplesmente o matou assim. Vovô, Li Lulin continuou com a voz trêmula. Contudo, antes que ele pudesse terminar a frase, a luz da espada disparou novamente. Li Lulin também teve a mesma sensação que Song Qiao. Você fala demais, Jian Li balançou a cabeça levemente. Lu Yanxi, ao lado dele, já estava acostumada com isso.
Ao longo de sua jornada, eles mataram um número desconhecido de pessoas. Além disso, na seita demoníaca das Fontes Amarelas, Lu Yanxi já havia testemunhado métodos ainda mais cruéis do que esse. O irmão Jian Li já era muito gentil. Logo em seguida, os dois recolheram todos os seus despojos de guerra. Voxos, voxos, voxos. Jian Li ergueu a mão direita e uma bola de chamas exóticas voou para fora dela. Esses cadáveres foram completamente reduzidos a cinza sob o calor abrasador da chama de rotação congelante do espírito demoníaco. Jian Li segurava uma caixa requintada em suas mãos. Ao abrir a caixa, havia um líquido dourado dentro. Essência metálica congênita. Os olhos de Jian Li brilharam. A pílula da espada das 7 mortes de Jian Li, após ser nutrida por inúmeros tesouros, atingiu o limite de um tesouro espiritual de grau terrestre máximo. Foi também por isso que Jian Li conseguia matar esses cultivadores do reino do mar divino em estágio inicial com a mesma facilidade com que se abate galinhas ao usar a pílula da espada. A pílula da espada era inerentemente uma arma afiada de matança incomparável, seu poder superando em muitos tesouros espirituais comuns, sem mencionar que esta pílula da espada era também a extremamente especial pílula da espada das 7 mortes. A intenção da espada assassina contida nele era extremamente poderosa. Com o aumento da intenção da espada assassina, seu poder de ataque não era de forma alguma inferior a um tesouro espiritual de rank celestial comum. Aliada à sua letalidade incomparável, era simplesmente a melhor arma de precisão para matar. Quão poderosa seria uma pílula de espada ao atingir o nível de tesouro espiritual de grau celestial? O coração de Jian Li ardia de expectativa. Então vamos tentar, disse Jian Li, invocando a pílula da espada. Ele então fundiu diretamente a essência metálica congênita na pílula da espada das 7 mortes. A pílula da espada das 7 mortes, tendo recebido o alimento da essência metálica congênita, soltou um grito de espada jubiloso. Aguarde em silêncio a transformação da pílula da espada. Após fundir a essência metálica congênita, Jian Li colocou a pílula da espada das 7 mortes em seu anel espacial, que continha muitos tesouros do céu e da terra. O alimento proveniente desses tesouros do céu e da terra e da essência metálica congênita foram de grande benefício para o pílula da espada das 7 mortes. Após tudo estar concluído, Jian Li continuou caminhando para o interior do Vale do Grande Yin com Lu Yanxi. O líquido do Nirvana e o reino secreto do Grande Yin estavam ambos nas profundezas do Vale do Grande Yin. Reino secreto do Grande Yin. Rajadas de vento invarriam todo o reino secreto do Grande Yin. O reino secreto era misterioso e desolado. Até onde a vista alcançava, era uma extensão infinita de terra fria e desolada. A aura de morte e frieza parecia formar um furacão, alastrando-se por toda parte. Cada planta e cada objeto que havia sido corroído pelo tempo em seu interior estava imbuído de vestígios do poder do Grande Yin. Este era o melhor lugar para compreender o poder do Grande Yin. O poder do Grande Yin, assim como o poder profundo da vida e da morte dominado pelos especialistas do reino da vida e da morte, era um poder extremamente especial. Para alcançar o reino da vida e da morte, era necessário que o poder espiritual de alguém fosse transformado em um poder profundo de vida e morte antes que essa transformação fosse possível. E se alguém pudesse dominar poderes ainda mais especiais antes de se transformar em um poder profundo sobre a vida e a morte? O profundo poder da vida e da morte, dominado após alcançar o reino da vida e da morte, também se tornaria mais poderoso. Especialistas do reino da vida e da morte que conseguiam dominar o poder do Grande Yin antes do reino da vida e da morte eram extremamente raros. Mas os cultivadores que dominavam o poder do Grande Yin antes do reino da vida e da morte invariavelmente se tornavam santos famosos no mundo antigo desolado posteriormente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.